Bem-vindo ao Guia Mais Renda. Vamos juntos nessa jornada rumo à liberdade financeira. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe o vídeo. Então, o nosso objetivo aqui com essa aula gratuita é te ajudar, né? Algo diferente do que a gente fez no canal. É você conseguir criar aqui uma carteira de investimentos que seja rentável, que consiga te garantir um destino ali, que você saiba o que você está fazendo, que desenvolva uma estratégia que vai aumentar o seu patrimônio ou mesmo te possibilitar viver de renda em algum momento. É claro, toda carteira de investimentos, ela é uma etapa. Você vai começar hoje e quando esse trabalho termina? Quando você conseguir atingir um patrimônio que seja suficiente para isso. Então, não é assim, né? Do nada você vai conseguir chegar nesse lugar, ou do nada, do dia para noite, você fez essa aula aqui, você a partir desse dia vai estar vivendo de dividendos ali. A gente vai tentar fazer uma carteira que atenda aos seus objetivos e entendendo que isso é individual para cada pessoa, que isso depende muito de quem você é, em que fase da vida você tá, quantos anos você tem e tudo isso. Então vou tentar ir te ajudando a formular isso aqui, a gente vai montar essa carteira juntos e você vai ver que ela vai ficar uma carteira extremamente interessante, extremamente diversificada e que vai ter um destino claro mesmo, ela vai chegar num lugar específico depois de alguns anos. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é definir para você, né, quais são os percentuais que a gente vai utilizar nessa formação de carteira. Uma coisa que é muito interessante e que muita gente acaba esquecendo é que a gente precisa diversificar entre as mais diferentes classes aqui de ativos. O que a gente chama de classes de ativos? São os tipos de investimento diferentes que existem no mercado financeiro. Então, a gente tem ações internacionais, a gente tem ações nacionais, que são, quando a gente fala ação, a gente está falando de participação. São participações em negócios ali, seja no Brasil, seja no exterior, né? Então, comprar uma pequena parte do Google, quem sabe se tornar sócio ali, comprar uma pequena parte do Itaú, alguma coisa nesse sentido. Aqui, a gente vai definir quais são os percentuais que a gente quer ter. Isso aqui vai variar de acordo com o seu perfil de risco. Nem todo mundo, né, tem o mesmo perfil de risco ali. Esse perfil de risco é o quanto você está disposto a ver oscilação nessa carteira de investimentos. Todos os investimentos do mercado financeiro, eles têm alguma oscilação, né? A bolsa de valores, ela cai ali. O que a gente está falando quando a bolsa de valores cai é que a gente está dizendo que as empresas que compõem ali aquela carteira da bolsa de valores, elas caíram. Então, o Itaú pode cair, o Bradesco pode cair, a WEG pode cair, que é uma empresa de motores ali, e diversos assuntos desses. A primeira coisa é você entender, cara, qual que é o meu apetite para risco? E aí, dentro desse apetite para risco, a gente vai colocar aqui. Vamos fazer aqui como fosse fazer pro Vandim, né, Vandim? Vandim é mais padrão na vida aqui. Então, ações nacionais, Vandim. Você acha que assim, você conseguiria ver o seu patrimônio? Imagina que você tem um patrimônio considerável, R$1 milhão. Você conseguiria ver o seu patrimônio cair 10% em um único mês? E ficar tranquilo, R$100 mil de queda ali? Nossa, ia dar um baquezinho, né? Ia dar um baque. Então, já sabendo isso, a gente sabe que você não pode ter uma alocação 100% em ações, né, nesse caso, porque senão você ficaria ali exposto a essa volatilidade. Então, por que isso aqui faz uma grande diferença? Vou abrir aqui o bloco de notas que vai ficar mais fácil para você entender. Nessa aula aqui a gente vai usar o saudoso bloquinho de notas, né? O bloco de notas, ele sempre salva a nossa vida aqui. Então, vamos lá. Então, aqui, por que mudou totalmente a equação? O Evander, né? Patrimônio. Então, vamos supor que tem um patrimônio de R$1 milhão. Raul, eu preciso ter um patrimônio de R$1 milhão? Não, a gente nem vai usar esse patrimônio todo como exemplo. A gente vai usar uma pessoa construindo a carteira de investimentos. Esse exemplo aqui é só para entender a diversificação da alocação. Então, R$1 milhão é um patrimônio total de uma pessoa. Se ele investir 100% em ações desse patrimônio, quanto está investido em ações? R$1 milhão, 100%. Então, quanto é? R$1 milhão, né? Não, o valor aqui de R$1 milhão. Então, se a gente pegar 20% desse patrimônio só e colocar em ações, quanto desse dinheiro vai estar em ações? R$200 mil. Então, passa a estar só R$200 mil. Na queda antes, 10% aqui de queda, né? No caso das ações, se o Ibovespa, por exemplo, ali caísse 10%, essa pessoa, o Ibovespa é o índice que mede o desempenho das empresas brasileiras na Bolsa. Essa pessoa teria perdido R$100 mil anteriormente, né? Porque o patrimônio dela tá ali 100% em ações, caiu 10%, perdeu 100 mil. Na verdade, não é que perdeu, porque ele não vendeu essas ações, mas desvalorizou em R$100 mil o patrimônio dessa pessoa. Se a gente tem 20% só em ações e cai 10%, a gente tem 200 mil do patrimônio, quanto que representa isso agora? Representa R$20 mil. Então, é por isso que a diversificação ela é tão interessante, porque mesmo que a bolsa de valores caia, agora os mesmos 10% que ela caiu anteriormente, se você tem uma diversificação entre diferentes tipos de investimentos aqui, então você teria uma queda de 20 mil. E aqui dentro desse ambiente de ações, a gente ainda pode fazer uma diversificação muito mais forte, né? A gente pode pegar esses 20% seriam R$200 mil e colocar tudo em uma empresa só. E aí se o Itaú, por exemplo, cai ali 2%, cresce 2%, aqui hoje, por exemplo, está crescendo 2%. Se todo o patrimônio tivesse ali, ó, aqui você teria uma valorização de 2% em cima dos 200 mil. Valorização de 2%. Então aqui essa pessoa teria uma valorização de R$4 mil somente hoje. E uma queda também, se fosse uma queda aqui, uma queda também dos mesmos R$4 mil, né? Só que, nesse sentido aqui, não é legal você ter uma concentração em uma ação só. Se você diversifica diferentes ativos, por mais que na alta você ganhe menos, na queda você perde menos. Então você fica com uma carteira mais planificada. Entendeu por que é importante diversificar nas mais diferentes classes de ativos? O que a gente vai fazer aqui agora é isso. Então, a gente vai definir que em ações nacionais, o Evander vai ter 20% nesse exemplo hipotético dessa carteira maravilhosa aqui, Evander. 20% em ações. Existe uma outra classe de ativos no Brasil, que são os fundos imobiliários. Não importa se você não sabe muito bem o que é isso, tá? Eu vou te explicar aqui de uma maneira que você nunca mais vai se esquecer. Então, fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, eles são fundos ali de investimento. Então, imagina um grupo de investidores, vamos colocar assim, um grupo de investidores se une para comprar ou uma propriedade ou várias propriedades, tá? Ou uma propriedade ou várias, para alugar essas salas dessa propriedade ali, para alugar, né, as salas ou os escritórios, alugar os escritórios, as salas, o que tiver nessa propriedade, e receber os aluguéis. Se eles todos
compraram essa propriedade conjuntamente, você concorda que a distribuição dos aluguéis tem que ser conjunto também? Então todo mundo tem que receber os aluguéis. Então o fundo imobiliário é basicamente isso. Você pega, por exemplo, um shopping inteiro, um grupo de pessoas se junta e constrói aquele shopping específico. Dentro disso, então, aquele shopping vale 100 milhões de reais. Aí a gente divide ali, então esse shopping vale, né, 100 milhões. Vamos colocar aqui, o valor do shopping, 100 milhões. 100 milhões. Dentro desse shopping ali, existem diferentes salas para alocar e etc. aí no shopping de 100 milhões de reais. Vamos supor que cada pessoa deu somente 10 mil reais para construir isso aqui. Quantas pessoas a gente vai precisar, né? A gente tem aqui somente 10 mil, a gente vai precisar de 10 mil pessoas adicionando aqui 10 mil reais no shopping. Quando o shopping ficar pronto, elas são 10 mil sócios. Ou se elas compraram um shopping já pronto, eles são 10 mil sócios, né? Simples, né? Na conta aqui. Então pronto. Então, eles têm agora cada um uma cota daquele shopping. Uma cota desse shopping que equivale a 10 mil reais. Depois que o shopping ficou pronto, no primeiro mês, eles alugaram todas as salas ali. Então eles alugaram todas as salas do shopping, né? Alugaram os pontos comerciais das salas ali. Eles alugaram as salas e receberam de aluguel, já no primeiro mês, 5 milhões de reais. Logo no primeiro mês aqui. Então já alugou tudo, recebeu os 5 milhões. Quanto cada investidor aqui vai receber? São 10 mil pessoas, quanto cada investidor vai receber pelo aluguel? Ó, vamos pegar os 5 milhões de reais e dividir pelo número de cotas existentes, né? Então, cada investidor aqui vai receber já direto no primeiro mês 500 reais. E se continuar assim, até o fim do ano, por exemplo, eles já receberiam no primeiro ano 6 mil reais. Então, no primeiro ano aqui, depois de um ano, cada investidor recebeu 6 mil reais. Então, agora, além do patrimônio deles que eles têm, que é de 10 mil reais ali, que é o valor das cotas, além disso, eles receberam aluguéis no valor de 6 mil reais. Interessante. É basicamente isso, que é o que a gente chama de fundo imobiliário de tijolo na Bolsa de Valores. Só que aqui tem uma brincadeira a mais na Bolsa, que torna isso aqui tudo mais interessante ainda. Vamos supor que, desses 10 mil pessoas, várias dessas pessoas, eles compraram aquela cota ali, eles receberam os aluguéis e falaram, cara, não, eu prefiro ficar com os meus 10 mil de volta, eu vou colocar isso aqui pra vender, né? Agora, valorizou, tá valendo 11 mil, depois que foi construído, tá valendo 15, eu vou colocar pra vender. Se alguém tem duas cotas, então, quanto que ele vai receber no primeiro ano aqui? Uma cota tava dando 6 mil, 12 mil, pronto. Se ele tem 10 cotas, entendeu? Ele vai receber 50 mil, entendeu? O cara que tem 10 cotas, 50 mil por ano. Então essas pessoas podem começar a vender essas cotas ali no mercado secundário. No mercado primário ali, em algum momento, investidores se juntaram e decidiram comprar ou construir um shopping. Beleza. Depois disso, eles são obrigados a ficar com essa cota para sempre? Não, eles podem vender essas cotas. Isso aqui é um investimento que existe no Brasil. São os investimentos de fundos imobiliários aqui, né? Fundos de investimento imobiliário do tipo tijolo. Então, vários shoppings que você conhece no Brasil, né, inteiro, eles são aqui frutos de grandes conglomerados de investidores. Sabia dessa? Isso aqui o Vandinho tá sabendo já tem um tempo, né, Vandinho? Mas pra você é novidade. Vários aqui. Então vamos pegar aqui o XPML11. Eu vim aqui no Funds Explorer, busquei por ele, XPML11. Não se preocupa com as siglas agora, você não precisa decorar nada disso, tá? Tem um lugar que você vai encontrar todas elas. Aqui ele fala, olha, é um fundo imobiliário de shopping center do tipo tijolo. Ele pode ter um ou vários shoppings, ó. Você vai ver aqui que tem 16 shoppings em 7 estados diferentes. O Catarina Fashion Outlet, o Shopping Bela Vista, lá em Salvador, o Shopping Cidade Jardim, em São Paulo. Então aqui, ó, é tudo propriedade desse grupo de investidores. Então você olha aqui nas imagens e você vê, ó, o Shopping Cidade Jardim tá lá funcionando. Cada vez que alguém vai ali comprar alguma coisinha, eles têm uma taxinha que eles ganham, que eles cobram em cima, eles cobram os aluguéis e etc. Então, se você compra uma única cota desse fundo aqui, olha o tanto de shopping que tem, né? Caxias Shopping, Shopping Cidade de São Paulo, Shopping Cidade de Jardim Shops, né? É o CJ Shops, como é chamado em São Paulo lá. Shopping da Bahia, né? Em Salvador também, Internacional Shopping, Guarulhos, Shopping Downtown, na Barra da Tijuca. Todos esses shoppings aqui pertencem ao XPML11. E você pode comprar uma cota do XPML11 por R$ 103,45. É bem mais barato que os 10 mil que eu usei na simulação. Interessante, né? Então você pode comprar aqui. Ele tem um patrimônio líquido de 1,9 bi. Para cada cota que você compra de R$ 103 aqui, você está tendo um rendimento atual de 73 centavos. Então isso aqui é muito interessante. Você bota esse imóvel para alugar ali, você não tem dor de cabeça. Quem cuida dos aluguéis, quem cuida de toda a burocracia é a equipe de gestão desse shopping específico. Os investidores entram somente com dinheiro, você coloca somente seu dinheiro aqui para comprar uma cota que hoje já pertence a outro investidor. Você fica com essa cota para você e você passa a receber esses aluguéis aqui. A gente precisa prestar atenção só nesse valor patrimonial aqui, mas agora a gente vai para essa etapa mais de análise. Então, os fundos imobiliários são basicamente isso, né? Se você quiser receber 2 mil reais de aluguéis aqui, nesse shopping específico, como é que você quer calcular? O último rendimento dele foi de 73 centavos, só pegar 2 mil e dividir por 73, baseado no último rendimento. Não dá para você se basear sempre no último rendimento, é bom se basear na média, mas aqui, como a gente está fazendo um processo mais acelerado, tem um tempo para terminar essa aula aqui, eu vou só calcular aqui para você entender. Então, 2.739 cotas desse fundo aqui te gerariam aí esse valor de 2 mil reais. Então, você vai multiplicar isso aqui pelo valor do fundo imobiliário e você chegou. Eu preciso de 283 mil investidos em XPML11 para chegar a receber 2 mil reais por mês aqui. Esse número pareceu absurdo para você. Calma, você vai ter o tempo de começar a sua carteira. Isso aqui se eu já tivesse esse dinheiro, tal, eu poderia escolher. E esse não é um fundo imobiliário que está distribuindo dividendos muito altos. Eu só estou te mostrando o conceito. Pega o conceito e vai salvando na sua cabeça o conceito. Então, e tem muita gente também que compra apartamento para alugar. E recebe menos que isso. Vai receber menos que isso muitas vezes. Reais. E às vezes não faz sentido, ainda vai pagar imposto de renda se você comprar vários. Aqui não tem imposto de renda. Mas pode ser também, só empresarial, shopping, ou é locais para... Não, você pode escolher. Fundo imobiliário de residencial, tem de tudo, tem de tudo. Aqui eu tô dando um exemplo específico. Eu peguei um exemplo específico. De galpão logístico, tem de várias coisas diferentes aqui. São todos da classe tijolo. Não, esses da classe tijolo são da classe tijolo. Tem outras classes de fundos imobiliários que são diferentes, que não necessariamente eles usam uma construção ali. Talvez ele pode emprestar dinheiro para construtoras, daí você ganha uma parte dos juros que a construtora paga. Tem diversos aspectos aqui que a gente pode abranger falando de fundos imobiliários. Então assim, dentro dessa
essa classe aqui, imaginando que o Evander, ele não tem um patrimônio gigantesco ainda, que pode ser o seu caso, se você já tem um patrimônio muito grande, você poderia alocar mais dinheiro em fundos imobiliários para você já começar a viver de renda ali, né? Então, se o cara já tivesse, por exemplo, 500 mil reais aqui, ele poderia já gerar o 4 mil dele aqui, então ele poderia investir muito mais em fundos imobiliários. O cara que tivesse 1 milhão, por exemplo. Agora, como a maioria das pessoas no Brasil não tem isso, a gente não vai fazer uma simulação assim. Então, nessa classe de ativos de geração de renda, além dele ser um ativo gerador de renda, você concorda que ele é mais seguro? Vocês dois imaginam, né? É mais seguro do que uma empresa, muitas vezes, que é só um aluguelzinho ali. O risco é muito menor do que de um negócio, né? Tá atrelado a uma coisa física. A uma coisa física. Isso é muito interessante. Então aqui a gente pode imaginar, dentro do cenário, o Evander já tem 20% da alocação dele em ações nacionais. Então a gente poderia colocar aqui, cara, se o cara já estivesse na fase de viver de renda, eu poderia colocar até 30% aqui, eu poderia colocar 40% ou 25%. Aqui vamos manter a mesma quantidade de ações. Então a gente tem ali mais alto risco, então dentro de um perfil de risco moderado, a gente colocou, diminuiu um pouco o risco, acrescentando uma classe de ativos um pouco menos volátil. O que é menos volátil? Ó, vamos lá. E fix, que é a média do desempenho dos fundos imobiliários. Quando você observa, essa é a oscilação. Você está vendo a oscilação ficar alta aqui, ó. Nos últimos 6 meses, oscilou 6%. Nesse caso foi para cima, poderia ter sido para baixo também. Mas você vê que aqui, ó, em percentuais muito pequenos. Ó, na média aqui ele oscila, ó, 0,64. Em meses, às vezes, 3%, 2%, 1%. É uma oscilação bem menor. Olha como que a bolsa é diferente, ó. Olha como que a bolsa tem um volume de risco muito diferente, ó. Aqui, por exemplo, ó, daqui até aqui já foi 8%, ó. Pouquíssimos meses. Ó, daqui até aqui já caiu 20%, ó, desse período aqui de 4 de abril a 14 de julho. Então, assim, é mais porrada. Mais arriscado, né? Não, mas oscila mais. A gente pode dizer, como meio no mercado, que é mais arriscado. Agora, arriscado mesmo é dinheiro na poupança, né? O cara fica ali com dinheiro na poupança, desvalorizando, perdendo dinheiro para a própria inflação e em cima do risco de um banco só. Então o Ibovespa aqui já oscila muito mais. Se a gente pega uma empresa específica, ela vai oscilar mais ainda que o Ibovespa. Por quê? Por causa daquela concentração, não está diversificado. Então uma empresa só, olha só, a oscilação dela vai de 15%, ó, o banco aqui, ó, do começo até aqui, ó, por exemplo, desse ponto mais alto até mais baixo, 25%. Você vai ver oscilações muito mais volumétricas. Uma empresa pode oscilar loucamente. Você pega uma empresa aqui que já é mais famosa por ser petecada no mercado, ó, 69% de queda somente em um ano, né? Ou se você pega no período máximo, o que pode acontecer? Ó, 97% de queda. Aí para recuperar isso aqui, esquece, tá? Então é isso aqui que a gente tem que pensar, sempre na diversificação de riscos. Então beleza, o que são os rates aqui? Eles são fundos imobiliários também, só que mais para o mercado americano. Então se você tem ali alguns rates, né, eles são a mesma coisa que os fundos imobiliários, são empresas voltadas a investimentos imobiliários, só que lá no mercado americano tem toda aquela questão. Então tem um risco diferente, ele pode se alavancar diferente dos fundos imobiliários aqui. Se você está começando agora, eu não vou colocar rates aqui para você. Acho que seria uma exposição desnecessária, muito conteúdo para você estudar num vídeo específico, não vai precisar disso nesse momento para você criar a sua carteira de investimento. Seria legal ter? Pô, você já tem um patrimônio um pouquinho maior? Fica um pouquinho maior. Já tenho mais de 100 mil de patrimônio, ou já faço aportes, né, investimentos, aportes a gente fala investimentos mensais muito superiores, né, a 10 mil, 15 mil, pô, já compensa a diversificação internacional. Vai ganhar um dividendinho em dólar, a brincadeira vai ficando cada vez mais gostosa. Mas então aqui a gente não vai considerar. Criptomoeda, Bitcoin, Ethereum, papapá. Raul, posso colocar? Eu gosto, quero aqui colocar, eu quero, já vi meu amigo, meu vizinho ganhando dinheiro, eu quero pôr, pode pôr, mas bota pouquinho, isso aqui é um ativo extremamente volátil, de extremo risco. Aí sim você vai ver o que é volatilidade. Você achou que a bolsa era volátil, né? Olha aqui, onde vai olhar pro Bitcoin, olha a doideira. Em meses aqui, 44%, ó, do domingo 1º de maio a 20 de junho, deu 2 meses, nem isso, já foi 40%, 45% de queda. Aí não há Cristo que aguente. O cara bota 100 reais aqui, no outro mês, olha, tá 45 reais. Difícil pra pessoa, né? Tá 55 reais, difícil. Então isso aqui, pode colocar, mas coloca pouquinho se você quiser, senão já nem precisa. No exemplo aqui, vamos considerar um pouquinho, pra gente falar de uma carteira diversificada, vamos considerar. Então aqui até agora, a gente alocou 45% ainda do nosso patrimônio total. Então no criptomoeda aqui, vamos falar de uma alocação de 5%, que é um pouquinho pra dar aquele brilho, né? Vai que sobe também, você não quer ficar fora do bonde, tá aquela baguncinha, a gente vai aqui considerar os 5% nessa carteirinha aqui. Aí quando a gente vai olhar pra renda fixa aqui, dentro de um investidor sem experiência, o ideal é ter a maior parte do investimento dele, ou a maior parte do patrimônio dele, em renda fixa. Ou pelo menos meio a meio. Por quê? Porque a renda fixa, para você que está aprendendo, é muito mais confortável. A renda fixa, com raras exceções, seria tesouro direto, que é um empréstimo que se faz para o governo, que sofre da marcação a mercado, com raras exceções ali, ela só vai para cima. Então, você botou 100 reais ali, pô, pode crescer pouquinho, mas vai estar crescendo. Você volta no mês seguinte, pô, 101, 102, 104, 105. Você vai botando todo mês, vai virando aquele bolo. Então, a renda fixa, ela serve muito bem para isso. Aqui a gente vai alocar, ó, o restante todo. Vamos chegar aqui no 55% em renda fixa. Então, a alocação ficou bonita. Aqui deu um brilho, ó. Então, a gente tem ações nacionais, 20% da nossa carteirinha. E aqui a gente tem que escolher ainda as empresas que vai ficar aqui dentro, que agora a gente só começou a alocação. Ações nacionais, 20%, fundos imobiliários, 20%, criptomoeda, 5%, renda fixa, 55%. Pronto, a gente tem aqui uma alocação. Só que isso aqui não diz nada ainda, né? A gente falou assim, olha, a gente tem aqui agora a base do que a gente vai fazer. Agora a gente precisa escolher os ativos na prática. É isso que a gente vai fazer aqui hoje, é isso que eu vou tentar te mostrar aqui. É claro que com muito mais tempo, eu teria como entrar no estudo muito mais profundo. O que eu vou tentar fazer aqui? Para você que ainda está começando, quer desenvolver uma carteira, não sabe ainda o que está fazendo, não tem certeza, quando você assistir isso aqui, você vai saber de onde partir. Você vai poder começar a comprar seus primeiros ativos, você vai entender como que cria uma estratégia diversificada, você vai entender como que funciona a carteira no dia a dia, e aí sim, você pode se aprofundar nisso se você realmente tem interesse em, pô, quero entrar pro mercado financeiro, quero fazer dinheiro nisso aqui, quero ganhar dinheiro, quero aumentar meu patrimônio, aí sim. E se não, você pelo menos aprendeu, porra, eu não vou usar ações, não quero, não sei mexer com isso, ou não, eu vou usar só fundo imobiliário e renda fixa, ou vou colocar só em renda fixa, que eu entendi sua explicação melhor para renda fixa, você vai entender. Então o que a gente vai fazer aqui é dar um panorama geral, só que criando uma carteira de verdade. Porque quando a gente faz na prática, a gente aprende melhor, né? Aqui a gente já fez muitas vezes isso aqui, só que nunca um compilado numa aula só.
só. São várias coisas picotadas. Essa aula aqui específica, eu tô dando que, cara, te deixa já independente. É conteúdo pauleira pra você ficar independente aqui. No começo aqui você tá bem, tá melhor que 99% dos investidores, né? Lá em 2012, nos idos de 2012, quem me dera tivesse isso aqui. Tinha me evitado perder muito dinheiro, né? Hoje em dia tem muito conteúdo legal, mas ainda faltava um conteúdo mais estruturado. Então por que a gente vai fazer essa diversificação de 50-50 aqui? Raul, para investidor iniciante, não é bom você ter pelo menos um pouquinho de investimento internacional? Não, para o investidor iniciante é legal, só que aí a aula acabaria ficando muito extensa, a pessoa não consegue concentrar, né? A pessoa é muito tempo. Muita coisa. Muito tempo. Então aqui a gente vai focar hoje nos nacionais. Eu posso até falar um pouquinho sobre o internacional, se sobrar um tempinho aqui, mas é legal para o investidor que já tem um pouquinho mais de patrimônio. Mas aí esse cara já vai se aprofundar, né? Porque o cara que tem mais patrimônio e tem dinheiro para gerir. Isso aqui é para você que está começando, tá? E o que é o lance então aqui? Por que ficou uma alocação 55-45? Você consegue entender isso? Por que a gente colocou renda variável? É como a gente chama a renda que realmente você não sabe no momento da aplicação qual vai ser o resultado, pode subir demais ou pode cair. É a renda variável. Ficou 45% e a renda fixa ficou 55%. Por que ficou desse jeito, você acha a divisão? Para você nunca ter perda. Porque Nunca ter perda não existe. Pra você ter uma Todo mundo tem risco. segurança e ter controle, tipo, seguir uma linha mais tênue, assim, entre se uma tiver maior, uma cair, a outra subir. Você vai estar sempre equilibrado. mais equilibrado. Esse é um bom ponto. Então, o equilíbrio aqui, ele é importante. Mas aqui tem um truque do mercado financeiro, que é o que eu chamo de método burro. Isso aqui foi o que eu inventei, é um método burro. O que acontece? Todo mundo, quando vai para o mercado financeiro, a gente tenta ganhar do mercado, a gente quer bater o mercado, a gente quer ter uma estratégia ali que fala assim, eu vou escolher aquela empresa específica, eu vou investir em Petrobras, porque meu primo me falou que está subindo, que é legal. Essa é a ideia. Que você descobre a bolsa de valores movido para ganância, né? Então, normalmente, você está procurando uma empresa específica ali. Quando você diversifica usando o método burro, esse sistema simples que eu vou te mostrar aqui, ele vai fazer você ganhar da maior parte dos melhores investidores do mundo, inclusive. Porque a maior parte dos fundos de investimento, que são feitos por profissionais, eles perdem dinheiro porque não conseguem se livrar desses vieses, né? Esses vieses que, eu acho que vai subir, eu gosto de tal coisa. Então, com esse sistema aqui, você vai conseguir fugir disso. É isso que é legal. Então, por exemplo, a renda variável, ela vai cair. Vai chegar em determinado momento, as ações vão cair ali dentro. Imagina aqui, ó, você tá aqui no Ibovespa, pronto. Então, aqui a gente tava lá. Imagina você tá aqui, ó, nesse período aqui. Imagina que você foi o cara azarado, começou a investir no dia 31 de março de 2021. 31 de março de 2021. Até o período ali, imagina que você chegou até o dia 13 de julho. Você tava com 18,43% de queda na sua carteira de ações. Então o cara tinha 10 mil reais, o Vandinha ele tava lá no Mercadão, 10 mil reais ele tinha. Na época, ele seguiu o método burro. Por que é importante o método burro? Você vai entender aqui agora. Ele colocou 4.500 em ações num dia específico e colocou 5.500 em renda fixa. E ele vai continuar investindo todos os meses, porque é um cara que não tá rico ainda. O cara colocou 10 mil ali, que ele tinha vendido o Corsa Prata dele 2001, né? E conseguiu 10 milão ali. O cara que comprou cansado, um Corsa ali comprou cansado, mas vendeu bem, Vandinha. E o detalhe é o seguinte, o cara talvez comprou melhor, porque você não sabe o que ele tá fazendo com esse carro, tá usando pra trabalhar, tá usando pra alguma coisa. Então, todo mundo, toda venda, os dois saiu bem. Aquele cara se livrou de alguma coisa, o outro ganhou dinheiro. Todo mundo é assim. Tem uma coisa que você não quer e o outro quer. Então é assim que vende. E aí, 18,43% de queda, foi o que a gente tinha colocado, né? 18,43% de queda aqui. Se foi outra, vocês me perdoem, eu olhei ali e fiquei conversando fiado e perdi. 18,43% de queda. Essa queda que a gente tá olhando aqui é uma queda do quê? Do Ibovespa. Então ela é uma queda da onde? Ela é uma queda especificamente aqui da renda variável, né? A gente tá olhando. A renda fixa, como eu disse pra vocês, ela vai subindo ali. Em dado momento ali, nesses meses aqui que se passaram, o Vandinho já ia estar aqui, por exemplo, com quase 6 mil aqui, vamos supor, né? Já ia estar com 1.800, 5.800 ali na renda fixa, né? E ele ia estar ali com muito menos na renda variável, né? A renda variável ia ter caído. Então, assim, 4.500, caiu 18,43%. O que vai acontecer aqui com o Vandinho? Um cenário trágico. O Vandinho tinha 4.500 reais, caiu 18,43%. Porra, ficou aqui, o Vandinho ficou aqui com 3.670 reais. 3.670 reais. A porcentagem de renda fixa Mudou, ué. Porque aqui agora, 3.670, né? Com 5.800, se você tirar 55, não é mais esse valor que estava antes, né? 5.800 aqui, mais 3.670. Se você tirar os 55% disso aqui, ó, seria 5.200 aqui. E aqui já tá 5.800 sozinho aqui. Então esse volume não tá mais assim. Então assim, aqui já passou os 55%, né? Então aqui nesse caso, se você tinha ali, né, essa alocação, que era 55-45, ela passou a ser, porque a renda variável teve uma queda, a renda variável ficou 38% e a renda fixa ficou 62%. O que você vai fazer nesse momento aqui? Você tinha antes 10 mil reais, você passou a ter 9.470, e aqui a gente considerou que a renda fixa se valorizou loucamente, né? Aqui só para também atrapalhar as continhas aqui. Mas o que acontece? É que agora seu patrimônio ficou menor, não tem problema nenhum. As ações que você tinha ali dentro, ó, as empresas que você tinha na sua carteira, elas caíram um pouco, significa que elas estão o quê? Mais baratas do que naquele momento você estava comprando antes. Imagina esse cenário. Se eu queria, ó, comprar Itaú aqui, então, por exemplo, se eu quero ser sócio de Itaú, é melhor para mim comprar ele em 12 de julho a R$ 22,49 ou comprar ele hoje a R$ 29,59 a ação? É o mesmo banco, os mesmos números de funcionários, etc. O que mudou aqui? A expectativa do mercado, a especulação, um monte de coisa que pode ter se alterado. Mas para mim, que quero a mentalidade de sócio, eu não sou trader, não estou tentando lucrar com queda e alta de ação, não é esse o objetivo. A mentalidade é construir uma carteira de investimento para viver de renda, e aí o Itaú paga dividendos, depois vou mostrar para vocês como é que funciona isso. Então, eu não estou preocupado aqui com isso. O que eu quero, eu vou comprar mais agora. E aí eu vou pegar, se eu ia fazer um aporte novo aqui, se eu ia comprar mais aqui, eu vou pegar, por exemplo, vou chegar agora e eu ia aportar agora mais R$ 2.000. Onde é que eu vou investir? Pô,
eu tenho que fazer um investimento aqui de R$2.000. Se eu quero devolver de novo isso aqui para os 55,45, não é? Então vamos lá, 9.470 mais 2.000, o que eu preciso fazer? 55% tem que estar em renda fixa. Então, uma parte, eu vou colocar mais R$2.000, uma parte eu tenho que colocar aqui, ó, para voltar isso aqui para 55. Uma parte eu vou investir, a menor parte, né? Aqui eu tenho R$5.800 em renda fixa. Para chegar nos 55% que eu necessito, então, ó, eu preciso colocar R$500 aqui a mais. Então eu preciso colocar mais R$500 aqui. Então eu vou aportar R$500 aqui, R$500 eu vou colocar em renda fixa. Aqui vocês vão entender a mágica. Pera que agora você não tá fazendo sentido nenhum na sua cabeça. Agora ninguém vai fazer. Então eu aportei aqui. E o restante do dinheiro todo, dos R$2.000, né, que eu não investi ainda, R$508 eu investi aqui. Agora os 1.492, né, os R$1.492, eu vou investir em renda variável. Então, vou colocar aqui. Eu vou chegar aqui a 5.170. E aqui voltou tudo ao normal. Então voltei a ter 45% em renda variável, 55% em renda fixa. Você nunca vai conseguir manter certinho, porque no outro dia já mudou, né? Só que aí todo mês que você for aportar, o que vai acontecer? Quando a bolsa de valores estiver muito barata, você vai comprar a bolsa. Quando ela estiver alta, imagina que aqui valorizou. Pô, do nada duplicou isso aqui. Foi para R$10.000. Então já não vai estar mais os 45, 55 de novo. Agora a bolsa vai estar muito alta, a renda variável. Vai estar ali 60%, 70%, sei lá. Aí você vai pegar e colocar em renda fixa. E quando ela estiver caindo, você vai estar comprando sempre. Método burro. Ele te obriga a fazer a escolha certa. Ele te obriga a fazer a escolha certa, independente do seu cérebro. Porque o que seu cérebro vai te mandar? Na hora que estiver caindo, ele vai falar, corre que tá dando merda. E é o momento exato que você deveria estar comprando. Porque é o momento que vai fazer sentido para você. Ó, nessa curva aqui, para você entender, né? É óbvio que o exemplo aqui é hipotético. Eu tô tendo que usar isso aqui para te explicar, para fazer entrar na sua cabeça o porquê que comprar durante a baixa é o que garante o investidor. E não só durante a baixa, comprando sempre, e regulando, aproveitando o mercado, aproveitando as oportunidades. O cara que entrou aqui, na bolsa aqui, ó, vamos por aqui, vamos pegar uma ação específica, vamos pegar uma VEGzinha, uma VEG 3 aqui. Imagina o cara que aqui, ó, então um ano atrás, ele tava aqui, ó, puf, no pior momento possível. E você nunca vai saber que é o pior, tá? Por isso que é importante ter um método burro, porque você nunca vai saber. Fundo, todo fundo tem um alçapão. Quando você pensa que chegou no fundo, ele abre e entra mais. Porque senão era muito fácil. Você falava, então só vou comprar quando cair. Por isso tem que comprar todo mês, que você vai acertar o fundo sem querer. Porque você vai acertar por... Bom, que tem de investidor que tem esse discurso aí, não vou esperar cair mais. Não adianta. Esse fica pra fora do mercado o resto da vida. Então aqui, esse cara, imagina um cara que acertou aqui. Então quando tava R$22,83, ele pegou lá os R$2.000 dele. Ó, comprou aqui. Eu vou fazer a conta na calculadora junto com vocês. O Vandinho pegou os R$2.000 dele, dividiu, né? Puf, vai comprar 87 açõezinhas de VEG. Você comprou lá 87 açãozinhas de VEG no dia 17 de junho de 2002. Você tava comprando presente dia dos namorados, hein? Tava gastando, hein, Vandinho? Em vez de comprar uma VEGzinha, eu tava gastando com mulher. Mas aí também a VEG não vai transar com você, né? Tem esse ponto aí que é isso aí. É nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, né, Vandinho? Vamos no equilíbrio. Aí, beleza. 87 ações. Agora, a VEG tá a R$34,56. Puf, Vandinho transformou R$2.000 de patrimônio em 3.027. É isso. Então o que a gente tá tentando fazer com esse método aqui? A gente tá tentando fazer você, sem adivinhar o futuro, só reagindo, você acertar o período de queda das ações utilizando o método burro. É por isso que o método burro, na verdade, é uma das coisas mais geniais que eu já pensei na minha vida. Porque é burrice. Você vai ali simplesmente seguir uma planilha em vez de ficar tentando adivinhar. Então é para isso que a gente diversifica entre as classes de ativos. Para que a gente possa, garantindo as metas lá que a gente travou, comprar aquilo que tiver mais barato. O fundo imobiliário começou a cair. O que o nosso sistema vai mandar? O método burro? Compra. Começou a cair ação demais. O que o sistema vai mandar? Compra. Começou a subir a ação demais. O que ele vai mandar? Porra, vai botar uma renda fixa aí. Começou a subir fundo imobiliário demais. Falou, não, compra ação. Vai comprando ação, tá bom. Então você vai sempre comprando a cada novo aporte. Por isso que é bom isso aqui para quem tá na fase de construção de renda e não para quem já tem um patrimônio gigantesco que precisa alocar. Porque isso aqui é para construir. Porque você vai estar sempre comprando nos melhores períodos. Sempre comprando nos melhores períodos. E quando que eu vendo? Nunca. Eu não vou explicar isso agora, senão você já fica chateado. Eu vou te explicar agora como é que vai funcionar a brincadeira. Até aqui tá dando pra entender, porque vocês dois eu coloquei aqui duas pessoas para poder representar você que tá aí do outro lado. Porque senão tá dando pra entender. E olha que eles não estão nem vendo a tela, hein? Sem ver a tela e sem entender, eu não sabia de nada. É isso, o Casé não sabe de nada. O Vandinho já tá aqui, Vandinho é puta velha, né? Tá aqui desde que o bordel abriu. Então, Vandinho eu também sou puta velha, Vandinho é nós dois. Então aqui desde que o bordel abriu. Vandinho é idos de 2019. Vandinho enfrentou pandemia comigo aqui. Viveu sendo xingado na pandemia, pra depois a gente ser elogiado, né, Vandinho? Foi maravilhoso. Tempos áureos aqui. Então, o que acontece? Agora então, você entendeu a brincadeira. Agora a gente vai começar realmente a construir a nossa carteira, que é a parte mais gostosa, né? Agora vai ficar bom. Então vocês querem começar por onde? Vai lá, Vandinho. Você quer começar renda fixa, fundo imobiliário ou ações? Ações? Mas você já vai dar o ouro logo no começo? É verdade, né? Ok. Pra você que vai ficar até o final, depois do intervalo, a gente volta aqui com ações. Não, vamos começar então com ações mesmo. Pô, o Vandinho falou, a carteira dele. Então aqui, o dinheiro do Vandinho já tá muito acima disso aqui. Eu tô aqui simulando, o Vandinho foi 1 milhão, ele até fez assim, 1 milhãozinho. Um milhãozinho, falou assim, muito bom. Saudades que eu tava do começo. Lembrou muito do começo, cara. Isso é muito bom esse mesmo. Então o negócio é o seguinte, a gente vem aqui, vamos começar pela carteira de ações. Olha, tem um cara muito inteligente na história. Ele não era muito bonito, não. Benjamin Graham, vou botar a fotinha dele aqui pra vocês verem. Bonito ele não era, não. Até que ele era bonitão, eu tava achando que o Benjamin Graham era mais feio. É que essa foto dele é boa. Esse aqui a gente pegou uma foto boa dele. Eu vou pegar a foto dele um pouco mais. Não, ele não parece tão feio porque ele não sabe que ele é bom. Eu acho que é isso. Cara, eu achava o Benjamin Graham das pessoas mais feias do mundo. Agora eu tô olhando a foto aqui, parece que ele tá bonitinho, cara. Eu acho que é isso. A beleza do homem vem da inteligência mesmo. É, a inteligência, né? O Casezão usa ali. Então o negócio é o seguinte, cara. Você vem aqui,
E a gente vai usar um pouco da filosofia desse cara. O Benjamin Graham, ele inspirou o maior investidor de todos os tempos. Ele foi o cara que foi professor do Warren Buffett. Imagina isso. Você olha a carteira do Warren Buffett, um dos maiores investidores do planeta, multibilionário, patrimônio do Warren Buffett. Pera aí. Isso aqui, eu só queria ser o Benjamin Graham só pra falar essa frase. Patrimônio do Warren Buffett, 95 bilhões hoje. Bilhão, com B de bola, como diria Ciro Gomes, né? Que inclusive teve uma péssima votação nos idos aqui de 2022. Então o que acontece? Ele ensinou o Warren Buffett, que é esse cara que tem um patrimônio de 95 bilhões. Ele ensinou. É o professor, deu aula ali pra ele. Ele e o Philip Fisher, né? Então a gente vai utilizar um pouco do método desses dois caras que criaram essa aberração da natureza, que é o Warren Buffett, não para tentar chegar no nível do Warren Buffett, não é esse o objetivo, até porque você nem investir sabe ainda, né, direito. E comparado com o Warren Buffett, nem eu. Tô aqui 10 anos de mercado, não sei nada. Comparado com o Warren Buffett, não sei. A gente vai vir aqui e vamos tentar utilizar a fórmula do Benjamin Graham para encontrar empresas boas que estejam subvalorizadas, né? Pra gente começar a carteira. Por quê? Depois que o sistema estiver rodando, ele mesmo vai começar a detectar aquilo que está na oportunidade. Mas o que a gente vai avaliar aqui são alguns critérios muito específicos. A gente vai observar se a empresa tem lucros consistentes. Isso aqui já é uma coisa diferente do que o Benjamin Graham fazia. Porque a gente não pode usar Benjamin Graham totalmente puro aqui, senão já comprar um monte de empresa arriscada que ele gostava de um risquinho. Então a gente vai colocar empresas que têm um lucro consistente, mais de 10 anos tendo lucro, tá? Mais de 10 anos tendo lucro de forma pública. Na Bolsa de Valores ela tem lucro há mais de 10 anos. A gente vai utilizar empresas que sejam de setores perenes. O que é o setor perene? Aquilo que o ser humano usa há muito tempo, cara. Energia elétrica, telefone, saneamento. Raul, o telefone é setor perene? Existe há muitos anos, né? Ah, mas empresa de telefone não é bom. Quando a gente cria uma teoria de investimento, a gente não pode modificar ela porque a gente não gosta. Telefonia é um setor perene. Saneamento, a gente vai colocar banco, você vai ler a Bíblia, né? Jesus já falava de banqueiro, já sabia? Não, ainda tem vários processos. Tem, deixou o talento, era melhor ter deixado com o banqueiro, porque você não multiplicou o talento, né? Tem aí passagem bíblica. Então, desde sempre, né? Transporte não é setor ultra perene, não. É um setor perene, mas assim, é uma complicação. Porque transporte em si, a gente teria que ir pro exterior, empresa de carro, etc. A gente poderia dizer que são setores perenes, sim. E o transporte aéreo é um setor perene, mas não tem lucro consistente. Então não vai adiantar a gente pesquisar aqui. Aí daria pra colocar na estudo de setor e entraria. Então a gente vai pegar esses critérios aqui e a gente vai acrescentar mais um critério. A gente quer que essa empresa esteja negociada a certos múltiplos específicos. Eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer aqui essa brincadeirinha. Raul, mas eu não vou ter nada de apetite a risco? Calma, pensa em tudo, deixa comigo. Depois vai ter o apetite a risco. Então a gente vai colocar aqui os setores, né? A gente vai começar olhando um pouquinho energia elétrica, uma brincadeirinha dessa, serviço financeiro. Eu vou deixar todos os setores aqui, só pra gente não ter que ficar fazendo 1000 seleções. E aí eu vou colocar um filtro aqui. Qual que era o filtro do Graham? O Graham aceitava investir em uma empresa que tivesse com PL de até 15 vezes. O que é um PL de até 15 vezes? Então, no máximo 15, ó. É o contrário do que eu tava fazendo na bolinha aqui. Isso aqui é um investidor 10, tá? Esse site é gratuito, você pode usar ele aí. Então, PL de no máximo 15. Significa que, imagina aqui, como é que é o PL, ó, pra ver se o Casé entende. O Casé tem que entender pra gente representar os comensais aí. Imagina uma empresa chamada Casé, tá? Então, uma empresa chamada Casé cabe na bolsa, hein? Casé 3. Porque toda empresa na bolsa tem 4 letras e um número. Casé 3 aqui, a empresa não pode acento. Case 3 aqui, Case 3, a gente tem aqui. E essa empresa, ela teve um lucro anual, Casé teve um lucro anual de 100 mil. O Casé tá lucrando mais que 100 anual, já acho, hein? Mas bota aqui 100 mil do lucro anual do Casé. Se o PL dessa empresa é 15, significa que a gente aceita pagar até 15 vezes o lucro anual dessa empresa. Sacou a brincadeira? Então eu aceito pagar por uma empresa que lucra, não fatura, lucra 100 mil, eu aceito pagar por ela até 1 milhão e 500 mil. Por quê? O que significa isso? Que em 15 anos eu teria o dinheiro de volta se ela não crescesse, receita nem nada. Só com o lucro da própria empresa eu teria recebido o dinheiro de volta. Essa é uma interpretação. Em 15 anos eu teria o dinheiro de volta. Então se a gente aceita pagar no máximo 15, significa que o limite que o Benjamin Graham aceitava pagar é falar, ó, no máximo 15 anos de lucro antecipado. Eu tô trazendo valor presente. Esse 15 não é percentual, então Não. é o vezes mesmo, multiplicado. Absoluto, até 15 vezes o lucro da empresa. O LPA, o lucro por ação ali, porque a gente tá falando do PL, por ação também. Então aqui eu coloquei a regra, mas ali a gente vai fazer uma divisão de quantas ações a empresa tem, pega o lucro dela, divide pelo número de ações para chegar nessa conta. Mas é a mesma coisa, é isso que a gente tá dizendo. E ele aceitava pagar um PVP, ou seja, um preço pelo valor do patrimônio de até 1,5 vezes. Então é o seguinte, o Casé, além de lucrar 100 mil, o Casé, às vezes já tem uma casa dele ali, o apartamento do Casé vale 300 mil, vamos supor. Se fosse uma pessoa, né? Que na Bolsa de Valores é o maquinário, é o carro, todo aquele rolê. Então 300 mil reais ali é o preço do apartamento do Casé. Então a gente poderia pagar até 1,5 vezes os 300 mil, né? Dentro dali desse preço. Quando eu falo que o PVP de uma empresa, o preço pelo valor patrimonial, é de até 1,5, o que eu estou dizendo é que eu pagaria até 1,5 vezes o patrimônio que o Casé tem ali. Então a gente poderia pagar pelo Casé, né? O PVP dele ali, a gente aceitaria num PVP de 1,5, para você entender, você aceitaria pagar até 450 mil reais pelo patrimônio do Casé. Então você fala, é claro, por quê? Por que ele tá aceitando pagar mais vezes o preço do patrimônio? Porque assim, eu posso ser uma empresa que eu tenho um patrimônio aqui de 100 mil reais, eu posso lucrar 500 mil. Então, óbvio que esse patrimônio de 100 mil, ele entra na conta, ele é importante, mas ele não é o fator mais importante. E se a gente tá pagando, então, 1,5, tem outra leitura do PVP, que fica boa também. A cada R$1 que a empresa tem de patrimônio, eu estou pagando R$1,50. Não é mais fácil assim? Você entende a mecânica, ó. Um PVP de 1,5, eu tô pagando R$1,50. E se ele estiver abaixo de 1? Você tá pagando a menos, né?
É isso. Então, a cada R$1 que a empresa de patrimônio tem de patrimônio, por exemplo, quando eu compro uma ação dela, eu poderia estar pagando 80 centavos. Tá um bom negócio ou não? É bom? Desde que a empresa seja boa, eu tô pegando e falando o seguinte, comprar essa empresa é mais barato do que construir uma do zero. Seria a mesma coisa que eu pegasse e comprasse o casé aqui, ó, se seu PVP tivesse 0,5, eu tô comprando seu apartamento por 150 mil. Eu tô levando ele de brinde. Os 100 mil veio pra mim de lucro. Os 150 mil eu tô pagando do patrimônio 150 mil reais. Então, assim, é mais barato te comprar do que abrir uma empresa pra competir com você. Se eu fosse um concorrente seu gigantesco, eu poderia te comprar inteiro, que faria mais sentido do que montar uma empresa do zero, porque eu tô comprando você mais barato. Aqui não tá precificado cliente, não tá precificado nada. O patrimônio, você tá perdido além do patrimônio. Então, o Graham, ele ficava procurando empresas que tivessem com esse PVP de no máximo 1,5, porque isso aqui é uma doideira. Várias vezes, dentro desse gancho aqui, você vai achar empresas fascinantes. Aí aqui, o que a gente poderia colocar? O indicador de dividend yield, eu não vou colocar, mas a gente poderia colocar um indicador de dividend yield aqui. Ou vou colocar, você pode estar querendo viver de dividendo, né? Então aqui, o indicador de dividend yield, ele indica quanto que a empresa está pagando para você. Olha que a gente está trabalhando aqui com pouquíssimos indicadores, só que bem simples, a gente consegue fazer uma análise muito bem feita. Então olha só, o dividend yield, se ele tiver de 10%, o que significa isso? Você lembra que o Casé lucrava 1.500.000 por ano, né? Ele vai distribuir esse dinheiro. Ele poderia distribuir aqui 1 milhão ali, né? Para os acionistas. Todos os acionistas juntos ali, mesma coisa do dia da cota, esse dinheiro vai ser dividido por ações. O dividend yield, ele indica quanto que nos últimos 12 meses a empresa pagou referente ao dinheiro que os sócios têm nela de dividendos. Então você está falando que é 10% de dividend yield, significa que se eu tenho 10 ações, por exemplo, cada ação vale 100 reais, eu tenho 10 ações, eu tenho 1.000 reais. Quanto que eu receberia? Você está falando que é 10% de dividend yield. Eu receberia no ano 100 reais de dividendos, que é 10%. 10% do valor que eu tenho na empresa. Então é isso que é o dividend yield. Em relação ao preço que você pagou na empresa, quanto você teria recebido, não quanto que eu receberei. Dá para ter uma ideia de quanto eu receberei olhando pro histórico? Ah, é garantido que eu receberei? Não é garantido. Deu para entender então. Só pra pessoa não se enganar. Então a gente vai procurar aqui, numa empresa, normalmente um dividend yield bom, não é um dividend yield de 10%, tá? É muito menor. Então a gente vai trabalhar aqui com um dividend yield até menorzinho aqui, ó. Até no mínimo 2% pra gente jogar aqui. E o seguinte, tem empresa que tem 25% de dividend yield? Tem. Mas aqui, cara, uma empresa tá pagando esse tanto de dividend yield e tá negociada nesses múltiplos aqui, pode ser um pepino, então é perigoso. Talvez eu até recomendaria você restringir um pouco aqui mais. Então vamos buscar. E aqui, cara, a gente já tem um bom mapa pra começar, né? Empresa. Aí o que a gente vai olhar? Essas empresas aqui, apareceram Bradesco, apareceu BBAS3, ó, com PVP de 0,78, apareceu Itaúsa, apareceu Vivo Telefônica, apareceu JBS, que é uma empresa de commodity. Quais setores aqui são perenes? Pô, quase tudo. Petróleo é perene pra caramba, né? Banco também é perene. Então tem aqui Itaúsa, que é a holding do Banco Itaú. Não vamos olhar, porque dá mais trabalho analisar, porque uma holding tem várias empresas dentro. Então, apareceu TIM, apareceu Gerdau, com a empresa de metal, apareceu CEMIG, né? Apareceu Neo Energia, apareceu CEMIG, apareceu TRPL, também empresa de energia, apareceu Cielo, que é uma empresa que tá muito mal ultimamente das pernas, apareceu ENBR, apareceu Guaú, apareceu um monte de empresa aqui. Vamos abrir algumas. Cirela, que é uma construtora, Sanepar, vamos abrir. Aqui eu não vou usar os meus preconceitos, hein? Vou desenvolver uma carteira aqui olhando junto com vocês. Apareceu Banco ABC, Zetec, Agro. O que você vai fazer? Se você não entende do mercado, procura aqueles nomes que você conhece, tá? Procura os nomes que você conhece. Positivo apareceu, AgroGalaxy apareceu. E vai aparecer um monte de empresa, né? Lave 3 apareceu, Mel, que é a Melnick, vai aparecendo. Eternit, é a empresa que fabrica bateria de amianto, fez um turnaround recentemente. Turnaround é quando a empresa resolve a vida dela, melhorou. E vai aparecendo empresinha aqui. Pô, como a gente vai trabalhar com um investimento menor, estamos criando a carteira pro Vandinho, não vamos imaginar que o Vandinho já tem um patrimônio gigantesco, né? Vamos imaginar que ele tem um patrimônio menor aqui. Então o que a gente vai fazer? Observar daqui agora como é que estão essas empresas e ver quais delas têm lucro consistente, quais não, quais passam naqueles critérios nossos e quais estão baratas dentro disso. Ó, todas elas estão dentro daquele do cálculo do Graham. E o Graham, ele utilizava esse cálculo para gerar o valor justo a ser pago por essa empresa aqui. O que é o valor justo? É a fórmula do Graham, ela já te entrega o valor intrínseco dessa empresa, né? É quanto ela vale de verdade. O mercado está precificando ela em R$16,43 baseado nas últimas negociações. O Graham, ele tinha uma fórmula, né? Então aqui, ó, o Graham vai dizer que o valor intrínseco de uma empresa é a raiz quadrada, não precisa saber matemática, relaxa, não, fecha não, segura a mão. É a raiz quadrada de 22,5, já deu, é a raiz quadrada de 22,5 vezes o LPA vezes o VPA, ou seja, vezes o lucro por ação vezes o valor patrimonial por ação. É de boa. Da onde que veio essa porra desse 22,5? Graham meteção de louco, né? Da onde que ele tirou esse 22,5 que eu não peguei aqui. Aí é o seguinte, se você multiplicar o 1,5 do PVP pelo 15, que era o PL, ele chegou no 22,5, por isso que é a raiz quadrada, porque ele quer saber o valor exato que ele aceitaria pagar na empresa. Se ele só aceita pagar no máximo esse limite, ele pode colocar que se essa empresa tivesse negociado a esses múltiplos, ela valeria quanto? Cara, é interessante, né? Maluco aqui, isso aqui, e Newton perdeu dinheiro na bolsa de valores, né? E Graham não. Então, lembrando, não é o PL aqui nem o PVP, que a gente precisa do LPA e o PVPA. Aqui você já encontra no site tudo de graça hoje em dia, você não precisa perder muito tempo. Ó, VPA, vamos pegar aqui, ó, valor patrimonial por ação, 14,33. Vamos substituir lá na fórmula? Vou duplicar aqui, ó, aí você pode fazer isso várias vezes. Então, 14,33 aqui é o VPA. A gente já pegou aqui, ó. Agora a gente precisa do LPA, que tá do lado dele, ó. Lucro por ação, a gente pega aqui já. E aí, Raul, como é que eu vou fazer já dessa conta? Eu sou ruim de matemática. Colou no Google, ó, R$27,01, ele deu na hora. Então, pro Graham, quando ele olhava pra esse valor aqui de R$16,43, se o valor justo a ser pago é R$27,11, tá barato ou não tá? Porra, tá barato. Então o Graham toparia comprar aqui Bradesco tranquilamente. Ele toparia comprar. Aqui tem um dividend yieldzinho de 3,66. Raul, o dividend yield é baixinho desse jeito mesmo, então vou investir 100 mil aqui, ó. Porra, vou investir 100 mil aqui, né? E vou tirar aqui, no ano de rentabilidade, eu vou tirar só R$3.660. Não dá pra mim, não. Mas não é só o objetivo.
O objetivo é ganhar dinheiro. Não, mas dividendos? Bom, calma. É porque aqui, meu nobre, não está incluso a valorização da ação. Então aqui só está incluso o que ela distribuiu de lucro. E lembrando, aqui está o dividend yield dela em relação a esse preço aqui da cotação dela de agora. Se essa empresa começar a distribuir mais lucro amanhã, mexe no dividend yield ou não? Mexe. Se a cotação cair, mexe no dividend yield ou não? Mexe, porque aí o dividend yield vai ficar maior em relação àquilo. Se a cotação subir a partir desse dia, mexe no dividend yield ou não? Mexe. Tudo que mexe no dividend yield. Então, o dividend yield serve muito mais como uma referência. Se você quer montar uma carteira de dividendo, vai prestar atenção nele. Se você quer montar uma carteira para crescer patrimônio, você está na fase de construção de patrimônio, você ainda não precisa do dividendo. Então, se você já tem um patrimônio grande, pode olhar e montar uma carteira baseada no dividend yield, direitinho. Lá nos fundos imobiliários a gente vai olhar muito isso aqui também. E aí, aqui fica tudo certo. Então, aqui a gente já poderia ver. Será que essa empresa tem lucro consistente, Bradescão da Massa? Pronto, olhamos aqui, ó, 2012 até aqui, nem prejuízo, ó. Essa curva amarelinha aqui representa aqui o crescimento do lucro dele. Então, ele atendeu todos os nossos critérios, né? Ele é uma empresa, pá, tá ali certinha, tudo ok. Ele é uma empresa que tem um lucro consistente. Ele é uma empresa que tá dentro dessa brincadeira nossa aqui que a gente colocou. Então, ele tem tudo isso aqui. O que a gente vai olhar agora? A última coisinha, só para finalizar. O tag along. É o direito de vender pelo mesmo preço que os controladores. Vamos supor que o Bradesco vai ser comprado por um banco internacional. Se não tiver um tag along aqui, ó, se tiver zero de tag along, a empresa não é obrigada a te oferecer nada. Então ela compra o banco e aí ela fala assim, não, se quiser você fica aí. Só que ela não é obrigada a te oferecer o mesmo dinheiro do sócio. Aí a empresa troca de mão, pode piorar e você não ganhou nada. Então a gente tá buscando aqui um tag along que seja de 100%, tá? É o que a gente tá tentando procurar aqui. No mínimo 80, porque aí se o sócio comprador recebeu R$100 por ação, você recebeu R$80. Ficou meio defasado, mas a proposta te atingiu ali. Então é isso que a gente tá procurando, só o critério de eliminação. Bom, daria para investir em Bradesco aqui. Então na nossa carteirinha aqui eu já poderia colocar, ó, entrou ou vai entrar, eu vou colocar aqui. Bradescão, Plau, Bradescão. Joguei aqui o Bradescão. A gente vai fazer isso aqui com várias empresas aqui. Não vai fazer isso com várias empresas do mesmo setor. Então você vai procurar a melhor oportunidade dentro das empresas de setores iguais ali. Aqui no Banco do Brasil, por exemplo, a gente já tá com 9,3 de dividend yield. A gente tá com PVP de 0,78, tá muito mais baixo. A gente tá com PL de 4,81. Por que tá barato desse jeito? Empresa estatal é mais prejudicada na bolsa. Normalmente eu não invisto, não gosto de empresa estatal. Mas aqui na carteirinha do Vandim, o Vandim já é um cara que não tem raiva do Estado igual eu não, né? O preço justo aqui, ó, do Banco do Brasil, a gente fez aqui, as continhas daria R$96, tá negociado a 39. Então, ó, tá barato pra caramba, né? Vamos ver se teve lucro consistente, se tem tag along? Lucro consistente, ó, um ano ali, 2013 deu uma falhada. Aqui já não daria pra entrar nessa regra. Então deu um problema aqui. Sim. Mas 2010 até aqui só teve um ano que deu uma pepinada. Não dá pra passar. Tem passabilidade, vamos colocar aqui, estatal, papapá, desrespeitando as regras que a gente inventou há 2 minutos. Então, a evolução patrimonial tá legal. 2013 ali foi um ano específico mesmo, né? Ele teve um não recorrente ali que deu uma lapada nele. Então teve um prejuízo versus, porra, 14, 15 anos de lucro aí. É um dos maiores bancos do nosso país, ajudado pelo governo, toda aquela situação. Pô, daria pra entrar? Dá pra entrar. E tá com um percentual de ganho aqui na curva do Graham maior, né? R$96 aí ele tá colocando. Lembrando, você não precisa seguir o Graham no sistema. Eu tô aqui partindo de algum princípio pra te ajudar a criar uma carteira. É óbvio que se você tiver mais conhecimento, você pode aplicar mais conhecimento. Do básico, você consegue aqui aplicar um conhecimento interessante. Então aqui, VIV23, 5,74% de dividend yield, PVP 0,97, PL 12,8, cotação tá R$39. Vamos dar aquela olhada ali. Será que teve lucro consistente? Plau, 10 aninhos, ó. Lucro consistentezíssimo. Você vê, eu não gosto de telefonia. Mas você pega aqui desde 2009, nunca registrou um ano de prejuízo na bolsa. Desde 2009. Tá... Esse filtro, ele tá entregando boas ações, né? Boas, ó, porque esse filtro fica pesado, né? A empresa tem que ter lucro, tem que ter um patrimônio que não esteja negativo, pô, já fica, já muda muito. Ainda tá usando lucro consistente, setor perene, aí é a salvação, né? Por isso que a gente tá fazendo aqui a carteirinha da alegria da garotada. Então aqui, papapá, sei que lá, chegamos. Tá bom, né? Tá bom aqui também, daria pra entrar. Cálculo de valor intrínseco, você pode fazer suas continhas aí, não vou mais dar na sua mãozinha, na boquinha, mas vou dar só mais esse pra você. Valor intrínseco, então, R$54,98 aqui. Tá barato também, né? Daria pra entrar. Aqui, ó, bancos, se você parar só por categoria pra gente não repetir na hora de formular a carteira. Telefonia. Pô, um Vivite aqui de boa, tal. Beleza, também daria pra passar. Todas as empresas que a gente tá olhando aqui até agora passariam. Chegamos em JBS. Pô, PL 2,30, tá baixo, né? O pessoal tá pagando 2,3 vezes só o lucro dela e tá pagando 1,28 vezes o patrimônio. Empresa comoditizada é mais complicado. O preço da carne tá alto, sei lá o quê. É bom pra ela, mas empresa comoditizada é mais complicada. A JBS tem alguns agravantes também. Ela já se envolveu em escândalo de corrupção, já teve alguns petequinhos, 8,08% de dividend yield. Será que já teve prejuízo? Vamos ver se tem lucro consistente, porque é critério eliminatório. Ó, cara, o lucro é consistente, margem de lucro baixinha e assim, envolveu já em histórico de corrupção, né? O lucro é consistente a partir de 2012, ó. Então deu certinho aqui na margem. Agora, pra mim, empresa que envolveu histórico de corrupção, eu não sou muito fã, não. Então aí tem os outros filtros, então. Não, esse é um filtro pessoal. Não diria que é um filtro que todo mundo tem que ter. Mas pra mim, sei lá, não me sentiria confortável. Ah, eu sou sócio da JBS e tal. É uma coisa que eu me orgulharia. Então não quero. Então vou deixar pra lá, não vou colocar. Então pro Vandinho, ele já disse aqui que JBS, nem se der mãozada na cara dele, não quer. Então não quer Vandinho, também não quer. E o negócio é o seguinte, então aqui a gente tem essas empresas, e além disso, a gente vai incluir aqui outra brincadeirinha. Por quê? Aqui a gente incluiu, não sei se vocês perceberam, só empresa estável, que já cresceu o que tinha que crescer. Agora, é mais fácil a gente, por exemplo, aqui, crescer 100% ou o Itaú? Onde é que ele vai arrumar essa população, né? Pra duplicar a população do Brasil, pra ele poder ter mais clientes? Não vai. O Banco do Brasil não vai duplicar mais. Então agora a gente precisa de small caps, né? Precisa daquela small cap. Small cap que a gente fala na bolsa é a empresa pequenininha. Agora, pra ficar comprando um monte de small cap, que esse dinheiro mirrado que a gente vai botar aqui, não faz sentido. Então o que a gente vai fazer? Tem um índice que é o Small 11. Ele é uma carteira
de um monte de empresa pequenininha. Pô, não é empresa só pequenininha, né? Tem lá 3R Petroleum, olha, velho, eu odeio o nome dessa empresa. É 3R Petroleum. Os caras são brasileiros, em vez de colocar 3R Petróleo, tá, cara? 3R Petroleum. Então aqui direcional CVC, SECA, Mil, né, que entrou aqui. Aqui nesse índice tem de tudo. Tudo aquilo que a gente não queria pôr, porque era PT, até Enjoei tem aqui, ó. Enjoei, que é aquele site, né, pra você vender coisa, negócio, não patrocinado. Então aqui tem de tudo. Então a gente vai colocar também o Small 11, que é o índice, né, o ITFzinho, o Small 11, pra gente ter aqui uma diversificação, uma empresinha de apetite. Por quê? Se você observa, olha, isso aqui é a coisa mais interessante que você vai ver nos últimos, quantos anos tem de vida, Casé? 26. Nos últimos 30 anos de vida que você teve. Tô te dando 4 de margem, você não vai achar nada. Margem do IGE. Margem. Você não vai achar nada tão legal quanto nos próximos 4 anos. Tô dando de margem. Se você pega o Small 11, um ano, ele teve 3,42% de queda. O Ibovespa, se você pega nesse mesmo período de um ano, ele teve 4,58% de alta. Então as empresas maiores cresceram mais, é nítido, não é? Empresas maiores cresceram. Vocês acharam nítido uma coisa dessa? Não tá fazendo sentido nenhum. As empresas maiores cresceram mais no último ano do que as empresas menores. O Ibovespa cresceu 4,58%. Ah, certo. Tá? Então se você pegar, vamos pegar o BOVA 11. Então nos últimos um ano, o BOVA 11 cresceu 4,81%, que é o BOVA 11, o índice das maiores empresas do país. Blue Chip, petróleo, Petrobras, né, que já é sinônimo de petróleo, Banco do Brasil, essas empresas tudo, a média delas 4,81%. A média das empresas small caps foi de 3,42% negativo, caiu. Teve empresa que quebrou? Crise, meu lindo. Crise. Na crise você corre pra onde? Pra quem é maior, né? Segurança. Na segurança. Agora, se a gente tomar o distanciamento devido, você pode falar, então não vou investir em small cap, não. Agora a gente for no período máximo, de 2008 até aqui, ó, os dois aqui de 2008. Ibovespa cresceu 216% e o índice de small cap? Os 300. 376. Fala 300. É lindo. Então, assim, vamos botar um Small 11. Por quê? Porque não cresce sempre, não tá ali na crise, ele não tá crescendo, mas na hora do vamos ver, no longo prazo, é que a gente só investe pro longo prazo. Raul, não sei nem se eu vou viver 10 anos. Vai, não morreu até hoje. Então, Mas se não for essa, como que analisa um small caps? como assim? Aí seria mais complicado. Você tá querendo que o vídeo fica aqui, essa aula vai ter 5 dias, porque ainda tem fundo imobiliário aqui ainda. Não, só o básico. Não. Não tem como. Não, é crescimento, não, a gente vai olhar crescimento, outra coisa, não tem lucro consistente, aí tem que aprofundar. Aí é o VP, vai lá e assiste. Então, é isso. O negócio é o seguinte, então, não, o VP é aprofunda, que aí você vai aprender. Porque aqui, numa aulinha de isso aqui, eu já tô fazendo milagre. Eu já tô aqui, é milagre, cara. O tempinho que a gente teve aqui. Galera. Ó, então o que a gente vai fazer agora? A gente vai acrescentar na nossa carteira exatamente para definir os percentuais. Então, o que você pode fazer? Isso aqui é um sistema muito interessante. É um sisteminha lá que eu pus para facilitar, mas você consegue fazer isso aqui com planilhinha na sua casa. Vai dar trabalho? Vai dar trabalho, mas você consegue. Então é o seguinte, BBAS3, vou colocar aqui na carteira. Eu vou responder algumas perguntas sobre ela. A dívida líquida da empresa é melhor que o lucro líquido dos últimos 12 meses? Então, o banco não tem dívida, posso colocar. Tem um crescimento de receita superior a 5%? Vou colocar sim ou não, né? Então você vai criar suas próprias perguntas, que é o que a gente ensina a fazer lá na UVP, e vai fazer essa análise aqui. Eu vou passar todas elas aqui, para não ficar estendendo o vídeo, eu vou passar cada uma delas por essa análise aqui, pra gente definir os percentuais que a gente vai alocar aqui dentro. E aqui no sistema da UVP eu vou ter que colocar que a gente tem pelo menos uma ação de cada uma dessas daqui, para poder contar no sistema. E depois vocês vão ver a mágica acontecer. Então, beleza. Então aqui, depois que eu terminei de adicionar todas as notas aqui, todos os critérios de quanto eu quero me expor em cada ativo, baseado ali no quê? Nos objetivos e não em a la caralha, né? Então eu fui ali e coloquei, essa empresa tem um crescimento, essa empresa é uma blue chip, eu criei todos os meus critérios e no final esses critérios, cada critério soma um ponto, cada critério positivo, cada critério não positivo tira um ponto. É como se fosse o professor mais filho da puta do mundo. Que é aquele professor que cancela a questão de cima se você chuta de baixo errada. Lembra disso? Você teve um professor desse? Nossa, isso aí o cara... Se você é esse professor, ó, eu vou falar pra você, cara. Você é sacana, bicho. Sacana. Isso aí era vestibular da UNB mesmo, né? Que era assim. Ô, dá uma tristeza, isso ainda bem que não existe mais. O povo entra tudo pela Enem agora. Que isso aí era horrível. Mas alguns concursos ainda usam. Conta isso não, é pra falar que acabou, pra quem faz parar. Não tem sentido. É pra fingir que nunca aconteceu. Então aqui, retomando, você é esse professor, né? Você penaliza aquela empresa ruim. Como essas empresas tinham quase todos os indicadores muito bons ali, a maioria delas ficou com nota bem similar. Os critérios são pessoais, não vou mostrar pra você aqui critério, porque são critérios, sem saber onde encontrar ele, você não vai conseguir fazer nada, né? Onde é que você vai conseguir encontrar as informações aqui? Não vai adiantar pra você. Se você não conseguir pesquisar por elas e tal, não conseguir entender, não vai resolver a sua vida. Então você tem que criar os critérios dentro daquilo que você consegue resolver. Criou aqui os critérios, você vai conseguir medir a segurança dessa empresa. Quanto mais segura for a empresa, mais a gente aloca nela. Não é pra analisar a empresa no sistema. É depois da análise você acrescenta. Você viu que a gente fez uma análise antes, depois acrescentou no sistema pra definir o percentual. O sistema aqui ele pede pra colocar uma ação pelo menos de cada pra ele ver, né, que qual percentual ela precisa ter na carteira. Então aqui, a CMI ficou com nota 6, a SAPR ficou com nota 8 e assim sucessivamente. E assim a gente registrou aqui, ó, qual o percentual recomendado dessa empresa na nossa carteira. Como é 20% de ações, dos 20%, então 17,65 tem que ficar em CMIG, 23,53 tem que ficar em SAPR. Ele foi aqui e gerou esse gráfico lindo pra gente aqui nessa divisão já. Antigamente fazia isso aqui na unha, fazer tudinho. Você lembra da minha planilhinha maldosa ali, aquela planilhinha? Ou fazia isso aqui na unha, era uma trabalheira da porra. E aí o seguinte, graças a Deus agora tem sistema. E aí o seguinte, você agora precisa, pra terminar de completar a carteira, pra gente acrescentar, a gente precisa também fazer a mesma coisa com os fundos imobiliários. Então, a gente vai colocar aqui alguns fundos imobiliários na carteira e dos fundos imobiliários a mesma coisa, né? A gente poderia fazer ali uma análise toda dele ali. Eu vou fazer aqui um processo de análise um pouquinho mais rápido. Vou pegar alguns fundos que eu já conheço que são bons, vou te mostrar algumas coisas que você vai observar nesses fundos ali para você fazer os seus investimentos. E lembrando que está num momento muito bom para fundo
imobiliário, né? Porque 75% dos fundos imobiliários estão negociados abaixo do valor patrimonial. E aí o valor patrimonial em fundo imobiliário, ele é muito mais pesado que a ação, porque você está comprando só o patrimônio. Então você está falando que está pagando abaixo do valor patrimonial, você está comprando uma casa, vale 1 milhão por 900 mil, por exemplo, se tiver 10% abaixo, né? Se tiver um PVP de 0,90. Então, o que a gente vai fazer aqui? Funds Explorer, ou FIs.com.br, ou qualquer site de fundo, pode até o Investidor 10 também tem fundo agora, liberaram o fundo no Investidor 10. Você vem aqui, ó, cadê? Fundos imobiliários nacionais, né? Você vai ter aqui HGLG, eles colocaram os principais aqui. Então, você pode pegar aqui o HGLG, bonitinho, a gente já conhece, KNRI, né? Vamos pegar só de tijolo, tá? Não vou entrar em detalhes de fundo que não é de tijolo, porque às vezes você vai tentar analisar um fundo que não é de tijolo, é uma análise mais complicada. Ah, Raul, mas a rentabilidade é maior. Pois é, mas pra quem não sabe o que tá fazendo, a rentabilidade fica bem menor, né? Porque você entra no nabo. Então, assim, a gente vai procurar aqui, ó, pelos fundos, né, de lajes corporativas e logístico. Vamos focar nesses fundos aqui, porque uma carteira de 10 mil reais também não vai precisar acrescentar tanto fundo agora, já tem muita ação, vou acrescentar os fundos agora aqui. Então, beleza, pegar aqui, aquela alegria, lajezinha corporativa, XPPR11, né, tá inclusive defasada aqui, ó, o PVP era 0,60. Por que tá tão baixo? Porque tem algumas coisas desalugadas, a gente vai ter que olhar isso, mas eu acho um fundo interessante, já vamos entrar nesses detalhes. Então, pegamos aqui alguns, vamos pegar o que mais? Fundo de logística também, logística é bom, hein? XPLG, o HGLG e o BTLG, né? BTLG é do BTG Pactual. Então, observou aqui, Raul, aqui eu posso fazer Graham? Não pode fazer Graham não, aqui não tem Graham não, tá? Graham não existia fundo imobiliário na época dele. O Graham morreu em 1976, quando ele escreveu o Investidor Inteligente, que ele criou aquela forma, o capeta era menino ainda, foi em 1950 e alguma coisa. A gente usa até hoje, né? Muito louco. O cara é um gênio, né? Então vamos aqui. O que você vai olhar em um fundo imobiliário? Deu de cara com o KNR11, um dos maiores fundos do Brasil. Por que a gente tá indo pros grandão? Porque o Vandinho, cara aqui, é de muito patrimônio, mais ainda um conhecimento um pouco escasso nesse setor dos fundos imobiliários. O Vandinho não gosta de fundo, não quer saber de fundo, então vou aqui tentar fazer uma coisa que ele vai entender com mais facilidade. PVP aqui, muito importante como eu falei pra vocês, 0,94, imóvel de 1 milhão, tô comprando por 940 mil. Imóvel de 100 mil, tô comprando por 94 mil, tá barato, né? Podia estar mais barato? Podia estar mais barato. Podia estar mais caro também, podia estar mais caro. Às vezes você vai comprar aquele imóvel que vale 110 mil, mas se ele tiver com um rendimento maiorzinho, você vai pagar 120, mas vale, tá rendendo melhor. Então você tem que ver o rendimento. Então o que a gente vai olhar também? O rendimento, o dividendo dele 0,60. 0,60%. O que eu preciso saber? Esse rendimento aqui, ele é estável? Porque assim, 0,60 já não é aquelas coisas. E aí você pensar, pô, eu tenho aqui 500 mil para investir? Não, tem aqui 10 mil. 10 mil. Vamos parar com esses exemplos, porque ninguém tem esse tanto de dinheiro, não. Esse dinheiro doido. Então, menos aqui 0,6%, pô, tá pagando 60 reais com 10 mil investido todo mês. Você pensa, é nada, mas você investiu só 10 mil também. Então, já não é um dividendo maravilhoso. Poderia ser melhor. Num papelzinho ali, você teria até 1%, tá? Mas se ele for consistente, pela segurança, naquela parte de equilíbrio da nossa carteira, vale. Vamos ver o histórico de dividendo dele, ó. Começou lá em fevereiro de 2016, 0,90, foi descendo ali. Quando deu 2017, 0,54, teve uma quedinha em alguns períodos, mas sim, relativamente estável. Agora tá aí, ó, entre 0,61, né, bem estável aí. No mês de julho pagou 0,67, nos outros meses 0,59, 0,60. Ele tá sempre ali entre, né, ó, você vai olhando aqui, ele tá sempre ali, entre os 60 e os 50 e alguma coisa há mais de 4 anos. É consistente, né? E quando ele foi inconsistente, ele foi um período que ele foi pra mais, não foi pra menos ali específico, né? Teve um período maior. Desde o IPO, já tem uma valorização de 74%, pra imóvel é muita coisa. O valor patrimonial dele também oscila bastante aqui, mas tudo dentro de uma razoabilidade. E ele tem esses ativos aqui, o edifício Atenas, né? O Boulevard Corporate Tower, só nome chique, Santa Efigênia. Já foi lá? Santa Efigênia, Belo Horizonte, o bairro, isso aqui é bairro bonito, viu? Avenida dos Andradas. Ali é show. Tem um boteco lá que, esqueci o nome, ela vende uma barriga de porco, chama de picolé de mineiro, né? Toicinho gigantesco. Aquilo ali é uma delícia, sem gastar livre. Então, Bela Paulista, edifício Lagoa Corporate, isso aqui é na Consolação. Já não tem picolé de mineiro. Aqui no Botafogo Trade Center, né? O imóvel parece grande, 8 mil quilômetros. Mas esse cara tem um mau gosto pra nome, que a gente tem que... Ô, cara, Botafogo Trade Center, edifício Madison, Buenos Aires Corporate. Cara, gente, pelo amor de Deus, eu vou explicar uma coisa pra vocês. Eu não queria ter que explicar isso nessa altura do campeonato, não. Se você vai pôr um nome em espanhol, né? Ah, um Buenos Aires, você quer botar um tango, sei lá o quê, uma comemoração, você não tá com o nome corporate na frente, porque fica sem graça, ninguém gosta disso. Botafogo Trade Center. Você quer uma homenagem pra um time de futebol, pra uma avenida, pra um lugar específico, tá? Beleza, bota o Botafogo, né? Botafogo é a região. Português ou tudo inglês, né? Agora não fica com isso. E esse cara, o fundo inteiro tem um mau gosto pra nome, gente. O KNR, edifício Rocha Verá. Gente, CD Cabreúva, né? Ok, é da região de Cabreúva. Podia pôr um nomezinho, né? Ficava bom, Cabreúva. Edifício São Luís, Torre IV, a Torre 4, né? No Global Jundiaí, Centro de Distribuição Bandeirantes, Centro de Distribuição Itaquá, Joaquim Floriano, esse aqui já ficou até bom, dado esses nomes anteriores, Centro de Distribuição Mogi das Cruzes, o Jundiaí Industrial Park, Centro de Distribuição Pouso Alegre, PIB Sumaré, esse aqui responde o PIB inteiro, né? 13 mil quilômetros, 13 mil metros quadrados, quilômetro é muita coisa, né? Centro de Distribuição Santa Cruz. Então o que mais que a gente vai observar? Observei os imóveis, vou dar aquela pesquisadinha dele no Google, você vai dar na sua casa, vai observar ocupação física, ocupação, né? É que quantas salas está alugada ali. A vacância é o contrário da ocupação, é quantas salas ele poderia estar alugando que não tá. Lá em julho de 2021 estava com 11,3% de vacância, né? Agora aqui, ó, você vê, a ocupação dele tá 98%, excelente. Agora você observa, a vacância tá só 2%. Pô, esse tanto de negócio, só 2% de vacância, KNRI tá mandando bem. Aí você precisa olhar o seguinte, a ocupação financeira dele tá 93,28% e a vacância financeira tá em 6,72%. O que é isso aqui? A oportunidade de dinheiro que eu poderia ter ali. Então aqui você pode ver os informes periódicos, os relatórios do fundo, vai, pô, legal.
legal, né? Tá dentro de uma cotação legal, um PVP de 0,94, tá maneiro, tá bacana, tá gostoso. Então aqui você observa, valor patrimonial também tá condizente, é o maior fundo, pô, vamos inserir na carteirinha do Vandinho, né? Já vamos ali nele que agora a gente vai fazer aqui mais rápido, porque né, essa aula já está se estendendo. Então aqui vou clicar em adicionar novo ativo, pra gente jogar aqui, você poderia jogar da mesma forma na sua planilhinha, tá? KNRI, vou colocar lá minha quantidade, então aqui eu vou preencher aqui todas as perguntas. Então beleza, cadastrado aqui, ele vai te gerar lá a nota, né? A nota 4 aqui que ele ficou, e assim a gente já sabe que ele vai alocar. Bom, a gente vai fazer essa análise aqui com os outros fundos também, XP, PR11, então você vai fazendo aí sua análise até você ir inserindo aqui diversos fundos na sua carteira. Inseriu ali os fundos na sua carteira, vai observar aqueles mesmos pontos, vai dar uma olhada nos lugares onde estão. Se for um fundo de logística e de tijolo, você vai tentar entender. Se você pega aqui um PVP muito abaixo do preço de mercado, por que alguém estaria vendendo imóvel que vale 1 milhão por 570 mil? Você tem que já descartar, né? Tá muito distante, você não tá acostumado com esse tipo de análise, já descarta, por isso que eu abri o XPPR aqui. Então, não vamos usar ele. XP LG11 também, vamos dar uma olhadinha nele aqui. Funds Explorer, vamos dar aquela lookzinho. Pô, um XP LG11, será que é legal? Vamos dar uma olhada, tá 0,95 PVP, dividend yield já um pouquinho menor, é um fundo de logística. Logística nunca esteve tão em alta, né? Magazine Luiza aí tá vendendo pra todo lado, Amazon vendendo pra todo lado, todo esse pessoal precisa guardar essas coisas em algum lugar. Observa a constância dos dividendos, tá ali sempre dentro da constância. Observa o histórico do dividend yield, tá ali sempre dentro da constância. Observa o valor patrimonial, observa os imóveis, observa a tal da vacância financeira ou ocupação, observa tudo certinho, tá tudo certo, beleza. XPLG11. Lógico que você vai fazer uma análise muito mais dedicada aí na sua casa, né? Mas aqui a gente tá fazendo o processo mais rápido, eu vou fazer aqui porque senão a gente não consegue concluir essa carteirinha. Outro fundo aqui muito interessante também que a gente pode dar uma olhada é o BTLG11. Então aqui a gente deixou bem localizado em alguns fundos muito específicos, a gente vai acrescentar só mais uma aqui. Você vai passar sempre pelo mesmo processo de análise, dá uma olhada no PVP, ver se tá condizente. Pô, o BTLG, ele tá negociado a múltiplos maiores, você pode ver que tá pagando 1,04 de PVP. Ele tem um dividend yield, uma distribuição um pouquinho maior, né? É um fundo muito interessante também. Tem um histórico de rendimento interessante, dividend yield também tá legal aqui, ó. A gente observa ali, sempre teve um bom histórico de dividend yield. Ele tem aqui os ativos dele, você pode conferir. Ele não tem também uma vacância financeira grande. É um fundo muito bem administrado, muito legal também, tem propriedades maravilhosas também, é dentro do setor de logística, né? E, cara, clientes muito bons, locado para BRF, para vários lugares, Parque Novo Mundo, cara, coisas muito interessantes, mas também muito interessante, empresa de leite, né? Então você pode pesquisar nos imóveis e entender melhor. Também vamos fazer um cadastramento dele aqui e já volto com vocês aí de novo. Então, vou cadastrar ele aqui. Como último fundo selecionado aqui, bem para iniciantes ali, tem um fundo que eu acho muito legal, vou ver se ele ainda está negociado em múltiplos razoáveis. Bom, tá, VISC11 teve uma crise muito forte no setor de shopping na pandemia, então os aluguéis ficaram um tempo abatidos ali, esses fundos foram negociados muito tempo abaixo dos múltiplos. Ele é muito interessante, já é um fundo menor, tem que tomar cuidado, né, para ver se a liquidez é interessante, o patrimônio de 2 bilhões para fundo, ele não é tão grande quanto o KNRI, né, e os outros ali que a gente estava observando. A rentabilidade dele é interessante, tem uma boa distribuição de dividendos, teve uma interrupção, então aqui você pode ver a história que ele conta, ó, a partir de fevereiro de 2020, quando começou a pandemia, olha o tempo que ele demorou para se reestruturar, né, então ele teve esse problema, isso afetou muito a cota dele, né, ficou muito puxado e tal, e agora ele voltou aqui a certa consistência. Durante essa crise aqui foi maravilhoso, para quem estava lá, sabia aproveitar a oportunidade, foi muito interessante, e aqui a gente vem também observando, né, os shoppings e etc que ele é dono, muito legal também, é para dar uma diversificada, nos fundos imobiliários é importante diversificar também, e aqui a gente observa, olha só, uma boa ocupação, não tem uma vacância financeira alta também, tudo certinho, vamos acrescentar ele aqui também, então a gente formulando já aqui, quase a reta final da nossa carteira de renda variável. A gente vem aqui, enfim, então, para a parte que mais interessa aí, o Vandinho aqui, que vai ser mais da metade da carteira dele, que é a parte de renda fixa, né? Então, para isso, a gente pode aqui abrir a nossa corretora. Para investir em tudo isso aqui, você vai investir por intermédio de uma corretora. Eu vou mostrar para vocês como que faz uma única operação aqui, porque todas as outras são iguais, né? De renda fixa, etc. Então, vou entrar aqui na minha plataforma de investimentos, é a ISA. Se você quiser criar uma conta também na plataforma, fica à vontade. isax.app, né? Você pode observar lá. Aqui, na ISA também, tem um ambiente aqui para você que é cliente da ISA ou da UVP. Tem um ambiente aqui específico, que é a nossa comunidade, né? Aqui você pode tirar suas dúvidas, você pode conversar com outros investidores. É um ambiente muito legal para quem está começando. Se você é aluno da UVP, você tem acesso a toda a comunidade, né? Se você é aluno, inclusive, há ambiente para tirar dúvidas aqui, ó. Você vem aqui, sempre um especialista vai te responder aqui. Então, eu, inclusive, respondo aqui também. Então, as pessoas explicam aqui as dúvidas que elas têm e a gente sempre está lá respondendo. Se você é cliente só da ISA, você tem acesso a tirar dúvidas com todos os membros da comunidade, mas não com um especialista específico. Então, aqui, você vai clicar na parte para investir, como é que eu faria, né? Já criei a carteira, vamos supor que eu quisesse investir nessa carteira ali. Para investir, eu abriria o Home Broker, né? Vou colocar aqui, vou mostrar como é que compra uma, vocês vão entender como é que compra todas. Então, aqui eu vou digitar qual papel eu quero. Se eu vou comprar menos de 100 ações, né? Por exemplo, vamos supor que eu fosse comprar aqui na minha carteira, né? Eu vou comprar a CEMIG. Se eu vou comprar menos de 100 ações, então, ó, se eu fosse comprar 100 aqui, eu só aceita 100, tá vendo? Eu vou colocar o preço que ela está sendo negociada, R$16,92, aumenta uns 3 centavos aqui, só para ficar acima. Então aqui eu teria que investir no mínimo 1.600, ó, porque é no mínimo 100 aqui. Se eu vou comprar menos de 100, é só acrescentar um Fzinho na frente, eu compro uma e pronto, acrescenta aqui, 16,64 aqui, vou colocar, por exemplo, né, 16,64. Vou colocar aqui, eu posso digitar minha assinatura digital aqui, que você define na sua corretora, não vou te mostrar como é que digita uma senha, porque você sabe. Aí era só clicar em comprar, imediatamente eu já poderia comprar essa ação aqui. O mercado, ele fecha, então nesse momento aqui, ó, você vê que tá tudo parado, o mercado já está fechado. Você poderia mandar essa ordem amanhã pela manhã, né, e tudo bem, você conseguiria comprar sua ação normalmente. É assim que se compra fundos imobiliários também. Na renda fixa é diferente, então aqui a gente vai fazer uma coisa diferente do outro cenário. A renda fixa, para você comprar, você vai entrar aqui no botão renda fixa, maravilhoso, né? Tem o botão renda. Para comprar renda fixa, clica em vista agora, renda fixa. Um pouco óbvio. Então aqui,
Vai vir aqui no lado dos bancários aqui, pode vir aqui, tem diversas rendas fixas, né? Bom, para você que é iniciante, você pode comprar, entendendo aqui o que existe. Então, o que a gente vai usar aqui é, o CDI, ele paga uma taxa flutuante, que é a taxa Selic, menos 0,10. Então, a taxa Selic hoje está em 13,75% ao ano. Se você comprar aqui, então, você teria uma rentabilidade ao ano, nesse momento, de 16,49%. Se a taxa Selic cair, essa rentabilidade cai. Para você que é iniciante, isso pode ser complexo. Você tem aqui também investimentos atrelados ao IPCA. Você poderia investir aqui, ó, IPCA mais 9%. Então, é 9% acima da inflação, que é o Banco Pan está oferecendo aqui, nesse título, né? Só que só por 152 dias, né? Então, você tem que prestar atenção aqui e ver os que tem para os dias que você quer, quanto tempo, né? Você quer deixar esse investimento preso, não tem como tirar. Então, presta atenção aqui no que você vai fazer. E aí, você tem sempre a rentabilidade ali de quanto está rendendo no momento. O IPCA é muito bom porque se a inflação aumentar, você está protegido, vai receber 9%, né? Então, é super interessante aqui. Cliquei aqui, eu posso clicar em comprar já e poderia pegar. Para olhar a renda fixa, o ideal é que você esteja olhando no período matutino. Os títulos de plataforma, eu sei porque essa plataforma, por exemplo, é minha. Então, os títulos de plataforma, os melhores, eles saem já pela manhã. Para você comprar esses títulos aqui agora, você acabaria não conseguindo extrair o melhor aqui dessa plataforma. Muitas vezes, a exceção vão ser ali os prefixados, que às vezes fica mais tempo. Mas assim, não tá. Aqui já tá muito limpo. De dia, você teria uma gama muito maior de títulos, porque a rentabilidade deles muda diretamente. Então, eu vou explicar os tipos aqui e você investe no melhor momento, né? Porque é de data. A renda fixa é de data. Então, assim, não tem a rentabilidade certa que você tem que perseguir, não tem aquilo, né? Você só precisa respeitar o limite do FGC, aqui já tá escrito, ó. Quando você precisa respeitar. Por quê? Porque até 250 mil por instituição dessa daqui, você está emprestando para a Will Financeira. Até 250 mil você tem uma proteção. Ou seja, se essa empresa falir, você vai receber a rentabilidade do mesmo jeito, independente do que aconteça. Então, isso aqui é muito importante. Se você não respeitar o limite do FGC, se essa instituição falir, por exemplo, emprestei 500 mil para eles faliram, eu vou receber até 250 mil. Independente de corretor, independente. Dependente de corretor, independente de tudo. É a instituição para qual você está emprestando. A corretora, se ela quebrar, não acontece nada. Você só troca o saldo de custódia para outra empresa e acabou. Então, se a Isa quebrar aqui, que é a minha plataforma, o cara não precisa confiar em mim. Ele vai lá e troca de custódia e acabou. Vai para outra empresa, vai para o concorrente e já era. Não muda nada para ele. Agora, se a instituição que ele emprestou quebrar, aí a coisa complica. Ele vai ter que ter um seguro, garantidor de crédito, que é o FGC. Esse seguro aqui é o garantidor de crédito. Então, aqui está o FGC. Os bancos, se fizerem isso porque são bonzinhos, que é uma caseta tava perguntando aqui. Não, né, gente? O que acontece? Os bancos faliam antes. Esse banquinho, que é pequenininho, que é uma operação ridícula, ele quebrava e levava os bancos tudo pra lama. Por quê? Porque todo mundo ficava com medo dos bancos quebrar e começava a sacar dinheiro. Aí você pensa o seguinte, você fala, calma, mas o que tem a ver? O banco do fulano de tal quebrou. Pois é, só que fala, banco quebra. O que você tem a sensação hoje no Brasil? O banco não quebra. Todo banco, não importa qual é. Então, quando eles se juntaram e fizeram um fundo que ressarce, eles criaram uma imagem de qualquer banco no Brasil é muito seguro. Mas só bancão ou banquinho também? Todos os bancos. Eles, inclusive, o problema, o FGC, ele garante principalmente os banquinhos. Porque se o Itaú quebrar, o FGC não tem dinheiro pra pagar. Faz sentido. Ele não tem dinheiro pra pagar. O FGC não tem. O Itaú, quando você vem aqui, ó, olha a diferença. Só pra você entender o tamanho de um banquinho pro bancão, gente. Ó, Itaú. Você vê aquele Itaú, o Vandir foi até buscar café, porque esse assunto aqui rende. Então o negócio é o seguinte, Itaú, olha só, o Itaú tem de captação 1,4 trilhão de reais. De ativo total, ele tem 1,9 trilhão. O FGC, a carteira de crédito dele, não dá pra pagar isso aqui? Não, nem fudendo. É um PIB. É um PIB, né? Um mini PIB do Brasil ali. O PIB do Brasil é em dólar. É esse aqui em dólar, né? É 1,5. Só que assim, é isso, 1,4 trilhão. Aí você pega, cara, trilhão. Você sabe o que é um trilhão? É assim, ó, um milhão de segundos. Então, ó, só pra você pegar aqui na calculadora pra vocês entenderem a diferença de bilhão pra milhão pra depois pra trilhão. Vamos lá. 1 milhão de segundos, vamos pegar 1 milhão de segundos, vamos dividir por 60 pra chegar nos minutos. 16.666 minutos. Dividido por 60 novamente, pra gente pegar esse número em horas. Então a gente chegou a 277 horas ali. Dividido por 24, pra gente ver o número de dias, a gente chega em 11 dias. 11,57 dias. É 1 milhão de segundos. Quanto você acha que é 1 bilhão de segundos? Eu acho que passa de ano. Tá, então vamos lá. 1 bilhão de segundos, dividido por 60, a gente tem 16.666.000 minutos. Quando a gente divide 16.666.000 minutos por 60 de novo para chegar em horas, 277.777 horas. Se a gente dividir isso por 24, a gente tem ali 11.574 por dias. Agora, aqui a gente vai ter que dividir, porque não é 11 dias, né? A gente vai ter que chegar em 365, a gente tá falando de 31 anos. É 1 bilhão. Então, de 1 milhão foi de 11 dias para 31 anos. Você achou que passava de ano? 31 anos, 1 bilhão. Essa é a diferença de dinheiro. Agora vamos 1 trilhão? 1 trilhão agora. É absurdo o que é 1 trilhão. As pessoas não entendem. Se brincar, a calculadora vai até pedir a régua aqui. Ó, 1 trilhão. Gente do céu. Dividido por 60. Dividido por 60 de novo, pra gente chegar no número de horas ali, né? Dentro desse limite. Dividido por 24 pra chegar no número de dias. A gente chegou em 11.574. 11.574 dias. Pra gente... 300. Dividido por 365, a gente chegou em 31.709 anos. É isso que é 1 trilhão. Quanto? 31.709 anos. Tem uma diferencinha básica. Não tô nem acreditando nesse número. A gente fez conta errada, não é possível. 1 trilhão de segundos, você acha? Em anos. Cara, eu acho que é isso mesmo. Eu buguei. Eu fui explicar um exemplo pra vocês e buguei eu mesmo. Então é esse o dinheiro do Itaú, né? Agora vamos olhar, porque quando a gente fala bilhão e milhão, parece que é tudo a mesma coisa. Quando a gente fala trilhão, vai virando número, você vai acostumando. Agora vamos pegar assim, pega um Nubank. E o banco grande, 38 milhões de correntistas. Quando a gente observa, a captação do Nubank é 54,7 bilhões. Entendeu? Aí quando você pega um C6 Bank, C6zinho, um banquinho, 16,6 bilhões. Então assim, quebrou o C6 Bank, o FGC garante? Garante. Quebrou o Nubank, dá uma ferrada? Dá uma ferrada, mas garante. Quebrou o Itaú,
Ninguém. Não quebrou, não pode. Porque o país nem tem estrutura para receber um evento desse porte. Então, é isso, essa é a diferença, né? Quando você vai olhar aqui o investimento, você pode inclusive avaliar ali, eu já te ensinei, enquanto a gente se divertia, eu te ensinei a avaliar uma instituição financeira. Se eu vou ultrapassar o limite do FGC, vale a pena eu verificar se a instituição financeira é grande, se ela é pequena, se ela é uma empresa ali que pode ser, que tem caixa ou não, se ela tá lucrando ou não, por exemplo, aqui é a Will Financeira, tá? Pedindo empréstimo aqui para você. Bom, dentro do FGC eu empresto, Will Bank. Fora do FGC, os caras têm o índice de Basileia, que deveria ficar em 12%, tá em 1,8%. O índice de mobilização tá em 15,9%, é imobilização baixa. Os caras têm de captação 2 bilhões, gente, 2 bilhões. Tem escritório de agente autônomo de investimento dessa rua que bate 10 vezes aqui. Sério. A Blue Tree tá aqui, entendeu? A gente pode competir com o Will Bank na ISA. A gente compete e se brincar, com tanto dinheiro que eles gastaram torro com essa brincadeira aqui, a gente ganha, tá? Então, o negócio é o seguinte, tem nada. O Will Bank aqui é brincadeira isso aqui. Então, isso aqui, se você for emprestar acima do limite do FGC, não recomendo, tá? Vai emprestar. Se você investir nesse título, 217 mil, por exemplo, no vencimento vai chegar a 250 mil. Então, o máximo que você pode investir no título desse é 217 mil. Como aqui é a carteira do Vandim, empresta pro Will Bank? Empresta, pô. Mas não é isso, porque tá abaixo de 10 mil reais. O maluco aqui se quebrar, ele não tem como pagar. Então. Mas isso aí O FGC paga. O FGCzinho tá tranquilo. Mas o FGC cobre em cada título. Em cada título ele cobra 250 mil. Cada instituição. Colocar Não, em cada instituição. Se eu emprestei até 200 e... O rendimento entra junto também. Você paga o rendimento também. Então se eu emprestei ali até... Emprestei 100 mil, rendeu 150. Quebrou, me paga. Aí eu tenho outra instituição. Emprestei também, quebrou também. Vamos supor que sou azarado. Quebrou 4, ele paga as 4. Se for a mesma instituição, eu emprestei mais de 250 mil, ele só paga até 250. No limite do CPF, ele paga até 1 milhão. Ok. Pronto, entendeu? Perfeito. Então quando você se fode com você não tem FGC? Quando você ficou muito rico, né? Que você começou a sair do 1 milhão ali, alguma coisa assim. Ou quando você realmente empresta para a instituição mais do que deveria. Então aqui nesse horário não é o melhor de achar. Mas pô, 14,90% de rentabilidade aqui, você tem título amanhã que vai estar pagando aqui, ó, 15,75, alguma coisa assim. Vou colocar aqui pro Vandir até o título porque eu sei. Amanhã vai ter aqui BRK Financeiro. Não, vamos colocar isso aqui para não estragar o vídeo, né? Vamos aceitar o mistério. 14,90%. Se eu vou emprestar para um banco, eu tenho que comparar com o quê, pô? Emprestar para um banco, cara, 14,90%. Ele tem que estar pagando o prêmio de risco, porque é melhor emprestar para o governo. O governo também pede empréstimo. Se o banco estiver pagando menos que o governo, não vale a pena. Então aqui você pode comparar já direto com o Tesouro Direto, para ver se está pagando. O Tesouro está pagando hoje, no pré-fixado, 11,90. Então aqui compensa, 14, tá o prêmio de risco legal. Pro Tesouro é sempre melhor, porque o governo imprime dinheiro para te pagar e não tem problema. Aqui a gente vai precisar nem comparar. O Tesouro tá pagando mixaria hoje, 11,90. Isso muda todo dia, por isso nem adianta ficar comparando aqui no dia que você tá vendo já mudou, né? Poderia ser outro título aqui na ISA. A gente tem os melhores aqui, inclusive. E para você que é aluno da UVP, inclusive, essa taxa aqui é diferente. Então esse 14,90 provavelmente não existe na sua plataforma, como eu lembrei. Ah, não, eu tô na conta do... Não, tô na minha conta. Então aqui esse 14,90 aqui, pra você pode ser só 14, talvez. Aí você perder esse 1%, que aquele 1% é vagabundo. Aí é pros alunos da UVP, pô, tem que colaborar com colabora comigo, né? Esse aqui é... Não é isso, gente. É porque os alunos da UVP são responsáveis por essa plataforma existir, né? E você pode se tornar um também. Então, assim, é óbvio que a taxa dos caras é diferenciada. São todos como se fosse cliente private, sabe disso? Aluno da UVP é como se fosse cliente private de outra instituição. Como se tivesse 10 milhões investidos. É a melhor taxa que a gente tem, a melhor possível. Não tem como. Se o cara tiver 10 milhões que a gente for aluno da UVP, pra gente é a mesma taxa. Não tem mais de onde tirar a taxa, mas é só isso. Foda, né? Tipo de alocação aqui. Vou colocar aqui um CDB, mesma coisa que eu vou fazer lá na carteira que a gente vai colocar aqui também. Então, CDB, né? Will Financeira, a gente vai emprestar isso aqui. Qual o local? ISAX, que eu vou jogar aqui no sistema. Quanto que eu vou investir, não sei ainda. Vou colocar que eu tenho só R$1 aqui, por quê? Pra ele poder colocar. A nota aqui do CDB, você vai dar uma nota de risco aqui na sua carteira. Você vai fazer o seguinte. Nota 10 é tesouro. Ninguém tem mais segurança no país do que o tesouro. Se nota 10 é o tesouro, que nota que é um banco que tem proteção pro FGC? É um pouco menor que a do governo, mas não muito. 8. Pronto. Então cheguei aqui no 8. Se fosse um título de investimento, por exemplo, um CRI, um CRA, aqui que a gente pode olhar, ó, sem FGC, com a rentabilidade maior, muda a nota de risco? Muda. Fica maior ou menor? Menor. O risco. Maior. O risco maior. A rentabilidade tá... Menor a É, nota menor. A rentabilidade aqui de um CRA seria 17,99% ao ano hoje, tá pagando CDI mais 2, né? 13,75% mais 2%, dá 15,75%. Você fala de onde que veio 17? Certificado de recebível agrícola, isento de imposto de renda. No CDB tem, ó, tabela regressiva do IR. Aqui, ó, o leão, ó, clapaucios na sua orelha, né? Agora, aqui, ó, até 180 dias, esse CDB do Will Bank aqui, a gente vai morder 20% da rentabilidade, né? Então, ó, só pra você entender a brincadeira, calculadora de juros compostos, o Vandir ficou preocupado com a mordida na carteira hipotética dele, ele já até chorou, vocês não estão vendo a carinha do Vandir. Então aqui, R$2.000, vamos supor, vou investir lá no título do Will Bank, né? Vamos fazer as contas. O título do Will Bank tá pagando 14,70, quanto que eu falei? Era isso, não era? Era mais ou menos isso. Era 14 alguma coisa. Eu tenho 4 pessoas aqui que não dá conta de decorar a taxa. A memória aqui tá foda. 14,90, porque tem taxa private. Então, 14,90 é 4 pessoas. Não é a figura oculta que é um cachorro atrás. Aprendi cá de novo, certo? Aí, um aninho que a gente vai deixar aqui, então, R$2.000 se transforma em 2.298. R$300 para não fazer nada. Ter dinheiro é bom, né? Você bota 2.000, volta 2.298. 298 vai dar uma mordida de 20%. Ih, perdeu 59, ficou 238. É foda, o governo tomou 4 Heineken. Aí, pegou 4 Heineken, 4 Heineken long neck. O governo tomou pra ele, no seu investimento. Aí, o cara pegou aqui, então, investiu, né? Pagou esse imposto. Agora, aqui, ó, por que fica maior a rentabilidade do CRA quando a gente coloca aqui na taxa simulada? Na rentabilidade ao ano, na ISA, isso aqui é só na ISA que a gente faz. Se eu colocasse que a rentabilidade ao ano do CRA era 15,75%, você ia comparar com 14,90% do Will Bank aqui, e se o CDB estivesse pagando mais, por exemplo, o CDB aqui tá pagando 16,49 no BRK Financeira, você ia achar ali na hora que esse aqui tava pagando mais. Por quê? Porque esse aqui vai ter a mordida do IR e o outro não vai. Aí parece que é 16,49 é maior, mas não é, porque o outro não tem IR, ele é isento. Faz essa conta, você se
Pode. Mas a gente já deixa a conta pronta na ISA. Mas tem que ensinar o cara que talvez ele use outra corretora. Ou talvez vai querer abrir conta em outra corretora. Então tô ensinando aqui pro comensal. Tem que entender. Aí beleza. Então esse aqui é muito legal, né? E lembrando, CRI CRA, aí aqui é várzea. Aqui não tem, é onde o Fichório e o FGC não escuta. Porque a polícia não chega, não. Investir no CRA e a empresa quebrou. Cadê o FGC? Não sei, amigo. Aí também não tem. Vale a pena, vale a pena. Só tem que ter uma análise de risco um pouco maior. Não dá pra meter o louco com o CRA aqui e explicar pra vocês que aí eu te coloco num risco desnecessário. Então fica aqui, dentro do seguro do FGC, Top FGC já vai mostrar pra você os melhores do FGC. Não mexe com CRA, ambiente de droga, se afasta se você não tem conhecimento, né? Aquilo aqui, você pegou festinha dos brothers. Às vezes é legal, mas se você estiver na festa errada, dá confusão. Então, vai aqui, sai aqui e fala, vou entrar na primeira balada que eu achar. Pô, pode ser que seja bacana. E pode ser que você vai parar no ambiente de droga. Então, o Vandir esse dia foi na chopada, deu. Chopada é coisa de adolescente, né? Vandir, graças a Deus eu fiz 30 anos que eu saí dessa vida. Vandir, tem anos que eu não sinto o cheiro daquele álcool misturado com o suor de adolescente. Nossa, Deus me livre. Então aqui, nossa, tem saudade nenhuma. Então aqui, você olha aqui bem, a financeira CDI mais 2,50%, tá pagando, fica dentro desse, ó. Tá 16,49 tal. Não mexe com o CRI CRA. Mas tá pagando bem. Pois é. Mas você, depois que perder um dinheiro ali, vai entender que vai virar baguncinha. Então aqui colocamos esse CDB, dá uma diversificada, como aqui não tem espaço para diversificar muito, né? Porque o CDB exige um investimento de no mínimo $1 milhão, normalmente. Então assim, como sua carteira tem 10 mil, não vai dar para colocar muito. A gente poderia colocar aqui só mais um tesouro, né? Para dar aquela equilibrada, poderia colocar um tesourinho IPCA, tá pagando hoje 5,9, alguma coisa assim. No tesouro, você pode colocar ele como renda fixa também, tesouro direto, né? Vamos colocar tesouro Selic, deixar uma parte do dinheirinho no tesouro Selic pra gente pensar no amanhã. Não é legal, para longo prazo não é bacana, mas o Vandir aqui é porque às vezes ele tem que ir pra chopada, tem que baixar o dinheiro e deixa no tesouro Selic enquanto isso. Porque vai rendendo 3,75% e o tesouro Selic você pode tirar a hora que quiser. Pô, chopada do Vandir é bom. Então colocado na ISAX. Então, vamos colocar só R$1 aqui. Pô, nota 10, tesourinho Selic. Todos os tesouros, tudo 10, 10, 10, 10, 10, 10, tá? Não é segurança, a gente tá medindo aqui segurança, né? Então, a segurança do tesouro é tudo igual. Raul, mas o IPCA tem mais segurança, porque paga o IPCA, não tem não. É tudo a mesma coisa. Então ele paga a inflação, ele tem seguro nesse sentido de investimento, mas não tá. Cara, depois que a gente termina tudo isso, Vandir, agora chegou o momento. A gente coloca aqui que a gente vai aportar 10 mil, depois de ter feito toda essa análise. E aqui todo esse trabalho vai valer a pena. Nem sei quantas horas tem essa aula. Você deixou o like, né? Porque se não tiver deixado... Se não tiver deixado ainda, porra, não é possível. Aí você não tem coração, não. Clicou em calcular, ele vai falar pra você onde você vai colocar tudo. Olha o que o sistema fez, Vandir. 3 mil no tesouro aqui, 2 mil no CDB da Will Bank, porque tem que distribuir 55%. BTLG, R$515. Ele vai falando tudo pra você comprar na manha. Vai dar R$9.999. Um centavo a gente não vai poder comprar aqui, porque não deu o valor exato dos investimentos. O sistema distribuiu sozinho pra você. Cara, isso aqui já foi difícil. Agora imagina sem isso aqui, né? Então eu poderia acrescentar aqui o Bitcoin e o Ethereum, né? Vamos zerar a criptomoeda? Aí fica mais fácil. Vamos zerar aqui e vamos aumentar 5% em ações nacionais. Isso aqui é até bom pra você ver o sistema. Raul, então agora vai ter que recalcular tudo. Só botar 10 mil. Pronto, certinho. 10.001. Porque mudou agora que ele tava fazendo a reserva para o Bitcoin que a gente não ia comprar. Então, aqui agora tá tudo certo. Ele distribuiu certinho, né? Poderia colocar o Bitcoin também. E assim tá. Beleza, Raul, entendi tudo. Se você não tem um sistema igual a esse aqui na sua casa, não é aluno da UVP ainda, você pode entrar aqui, ó, auvp.com.br. É só você preencher esse questionário e entrar na sua próxima turma aqui. Já começa mais uma turma. Tem turma direto. Você pode entrar lá. Não precisa participar de evento, daquele negócio. Não. A aula aqui é grátis mesmo, é aula de verdade. Não é aquele povo fica prometendo. Eu vou vir pro evento, que eu vou te ensinar alguma coisa. Aí me ensina porra nenhuma e te joga pra dentro do negócio. Então aqui, isso aqui é a minha versão grátis. Você imagina, não pago. Isso aqui é eu só brincando mesmo, te explicando o início, né, de como que você pode fazer. A gente explica sempre de maneira muito interativa. Lá na UVP tem plantão de dúvida. Você vai trocar uma ideia comigo mesmo, 1 a 1, né? Tirando as dúvidas ali, vai entrar na câmera comigo. Você tem a comunidade. Você tem acesso a todo o nosso ambiente de aulas, com mais de 120 aulas gravadas aqui, ó. De tudo quanto é módulo, ó. Módulo 1, organizando sua vida financeira. Pra quem não sabe nada, desde o zero. Você não preocupa, Raul, não entendi nada daqui. Lá você vai entender, porque é mais simples ainda. A gente vem desde o zero, te explica macroeconomia, te explica tudo. Renda fixa, renda variável, reserva de valores, vai aprender a comprar ouro, prata, que a gente não colocou aqui. Investimentos internacionais, também deu pra colocar aqui. Pagar o seu imposto. Muita gente é responsável. Ensina o cara a investir, ensina a pagar o imposto. Pega na mão, o cara só Aqui é na mão. Se você não aprender, além de tudo, se você não quiser, não aprendeu mesmo, né? Concluir tudo, assistir as aulas, tudo, eu sou uma ameba. Não consegui depois de assistir tudo. Nunca teve. O que você pode pedir 100% do seu dinheiro de volta. E lembrando, a gente é o melhor curso do Brasil de investimento. Da onde que eu sei disso? Como é que eu sei disso? Reclame aqui, né? Reclame aqui. Não tem nenhuma reclamação, não reclame aqui. Você falou, Raul, você tá falando que não tem nenhuma reclamação e tem uma. Tô lendo ali, ó, uma reclamação. Tá mentindo pra mim. É um elogio aqui. A reclamação que a gente tem é, a UVP está sendo injustiçada pelo Reclame Aqui, porque a gente deveria concorrer a prêmios no Reclame Aqui, não concorre, porque no Reclame Aqui só premia quem tem reclamação. Porra, tá errado, né? Se eu nunca tiver reclamação, tenho mais de 5 mil alunos. Tá errado. 5 mil alunos, não tem uma reclamação. Tem gente com 1.000 alunos, tá 30 reclamação. Alô, Reclame Aqui. Não dá nada pra gente, cara. Nunca mandou um parabéns por evitar a gente de ter trabalho. Não quer. Pô, e verificado, ó, pra você ver aqui que a gente paga lá a taxinha pra eles verificar que a gente realmente tá aqui online. Tem aí mais de 5 mil visualizações do E perfil. nenhuma reclamação. Então é isso aqui, é a UVP, tudo você pode fazer. E se você não tem um sistema igual a esse, está começando a investir, cara, isso aqui já serviu para você. Pega aqui a base, vai lá, compra uma rendazinha fixa, faz a distribuição no método burro. Só o método burro já vai te salvar. Pega uma açãozinha, comprou, sabe comprar ação. Sabe comprar um fundo imobiliário, fiz uma análise bem rasa de fundo
imobiliário para não confundir sua cabeça, que é muita informação. Queria ter aprofundado, queria entrar no papel, queria ter entrado ali nos ativos, te mostrar um pouco mais sobre a Câncer, te mostrar outros fundos que são menores, mas são muito interessantes, te mostrar um monoativo, a carteirinha de monoativo, uma coisa. Mas não dá. E não sei, né? Não tem como eu te aprofundar mais nisso aqui. Você precisa realmente de pegar na mãozinha, entender. Cara, lá na UVP são mais de 40 horas de curso. Então, assim, aqui eu tenho 2 horas. Não tem como eu te dar tudo que tem sem, né, sem isso aqui. Então, assim, pode pegar aqui, já sabe analisar ação, já sabe analisar um fundo de imobiliário, já sabe a importância da renda fixa, já sabe fazer tudo. Já dá pra você começar. Ah, a pessoa conta lá na ISA, é grátis, tá? Não tem taxa, a gente cobra taxa zero em tudo. Não cobra, no caso, porque cobra taxa zero, não cobra taxa zero. E você pode já, se você matricular lá, você já tem, se você se inscrever na ISA, você já tem acesso aí. Não tem taxa private, mas já tem acesso à nossa corretora, já pode começar a investir, comprar suas ações, etc. Se você quiser também, entrou na ISA lá, você já pode também, além disso, entrar na nossa comunidade. Então aqui tem um botão, ó, Raul mencionou você na comunidade, só pra você vir aqui, já pode trocar uma ideia. Seu layout não vai ser esse na comunidade, porque isso é free, não tem acesso a tudo aqui, mas já pode começar a conversar com a galera, interagir. A gente é a única plataforma que libera a comunidade grátis pra todo mundo. E se você entrar na UVP, cara, vai ser muito bem-vindo, vai ser sensacional. E fala, pô, não sei se eu vou me arrepender de alguma coisa, a gente oferece dinheiro de volta exatamente pra isso, pra você não ter dúvidas. Então assim, espero que vocês tenham curtido, acho que foi o vídeo que mais deu trabalho na história dessa distinta plataforma aqui. Um beijão pra vocês, espero que vocês aproveitem a aula. Até mais. Clique no joinha, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Nos vemos na próxima.